Olá, boa noite a todas e todos. Meu nome é Helena Cardoso. Hoje é o segundo dia do nosso workshop Iluminação Residencial Além do Óbvio, com a Juliana Pasqualini. Boa noite, Mirtes. Boa noite, Aécio. Boa noite, Júlia, Viviane, Rafael. Muito boa noite, Mariana. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Dá um okzinho para mim aí. E aproveita, aponta para a gente quem estava aqui conosco ontem, o que acharam da primeira aula, se estão animados para a aula de hoje. Larissa disse que está tudo certo, que bom, Gustavo, boa noite. Marcela, a Mitz estava, que bom. Que bom, Kátia disse que amou, Cláudia amou, Eduardo, boa noite. Que bom, excelente aula, Raila falando, maravilha. Que bom, maravilhoso. Muito bom, pessoal. Bom, o Gustavo disse que não estava ontem. Não tem problema, Gustavo. Olha só, a aula de ontem ela está no nosso YouTube. Eu vou aproveitar para copiar aqui no chat para vocês. Dá lá uma entradinha no nosso canal do YouTube. Já está acessível desde ontem à noite a aula lá. Aproveita. Se inscreve no canal, porque a gente tem sempre muitas conversas, tem webinars, tem workshops da área de design de interiores, então vale a pena ficar ligado lá. Fernanda, esse mini curso aqui tem certificado sim. Para você conseguir o seu certificado, você vai preencher um formulário, que eu vou disponibilizar daqui a pouquinho. É o mesmo formulário que vai fazer com que você tenha o seu certificado e que você envie para nós o exercício que a professora vai passar hoje, tá bom? E aproveitando, gente, vou falar um pouquinho aqui para vocês de um outro curso da EBAC. Ontem, quem estava aqui, eu falei bastante sobre o curso de Design de Iluminação, e hoje eu tenho um outro curso, que é um curso mais amplo, e que passa também por Design de Iluminação, que é o Profissão Designer de Interiores. Ele é desenvolvido para que ele seja uma porta de entrada para uma carreira na área de design de interiores, para que você comece a pensar os seus projetos a partir de uma visão crítica e um olhar refinado. Nele, você vai dominar todos os aspectos do design de interiores, passando por iluminação, paisagismo, adquire noções avançadas dos principais softwares do mercado, para criar projetos tanto residenciais como comerciais. O nosso coordenador é o Bruno Simões, que é arquiteto, designer, curador, com mais de 15 anos de experiência. A Ana Paula Barbosa, também é a nossa professora, que vai te ensinar tudo sobre o AutoCAD. O Vitor Penha, que é o desenvolvedor do nosso curso de design de iluminação, que eu falei ontem. E o Matheus Marques, que é arquiteto, que dá as aulas de SketchUp, V-Ray e Photoshop. Bom, eu vou mostrar um vídeo desse curso para você ver como ele é bacana. Dá só uma olhada. Cor, matéria e iluminação. Esses elementos são fundamentais para a criação de qualquer espaço com qualidade. Design de interiores está atrelado a um sonho e está atrelado a um bem-estar. É criar qualidade de vida dentro dos espaços. A intenção aqui é treinar vocês nos principais temas da cultura do design, como paisagismo, iluminação, cor, materialidades, as ferramentas de desenho, entender como construir um desenho no AutoCAD, como construir um modelo tridimensional no SketchUp, como produzir imagens de qualidade para divulgar o seu trabalho. A gente vai usar a tecnologia cada vez mais sofisticada a uma produção sustentável, a uma produção com valores ambientais sociais. Você não chega a lugar nenhum só copiando, buscando referências e seguindo padrões. O grande diferencial é saber pensar com a própria filosofia de trabalho. Então você vai criar assim, um conhecimento histórico, um conhecimento das técnicas e dos estilos que te permitem criar uma linguagem própria, que te permitem ser a vanguarda, se tornar a vanguarda do design de interiores. Meu nome é Bruno Simões e eu sou professor de vocês nessa jornada pela formação em design de interiores.
Olha, temos uma aluna desse curso aqui, a Raila nos avisou aqui, que bacana. Maria Cristina sempre vê essa propaganda, que bom. Aproveita, Maria Cristina, se você se empolgou com o curso, clica aqui no botãozinho vermelho, que você consegue fazê-lo pela metade do preço, um super desconto para quem está com a gente aqui hoje, tá bom? Então, clica aí no nosso botãozinho vermelho, garante 50% de desconto, pode clicar tranquilo, você não se inscreve automaticamente ao clicar, você apenas vai garantir o seu 50% de desconto, tá bom? Olha, a Cássia dizendo que também é aluna do curso de design, super indica. Que bom, que bom. Contem aí, nossos alunos e alunas, como é que tem sido para vocês a experiência com a EBAC. Muito bom. Bom, pessoal, para quem me perguntou agora há pouco sobre o envio do nosso exercício, vou contar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica da nossa aula de hoje, tá? Bom, hoje a gente vai conhecer os principais erros de iluminação em projetos residenciais e como evitá-los, além de entender as necessidades e indicações para cada ambiente residencial. E aí, assim que terminar a explicação sobre os erros, a Juliana vai mostrar o exercício. No final da aula, vocês vão entrar no link que eu vou passar agorinha para vocês, vão preencher o exercício e enviar para a gente. Ó, estou compartilhando agora no chat com vocês e vou compartilhar a minha tela para vocês verem o que vocês vão encontrar nesse link, para não ter erro, gente. Ó, vou abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Ó, aqui nesse formulário, você vai ter toda a explicação. Primeiro, você vai ter aqui, vai colocar o seu endereço de e-mail, que é super importante para a gente mandar o certificado para você, nome completo, endereço, RG. Aí aqui você vai colocar a atividade. O que é essa atividade? A atividade tá aqui, ó. Acesse aqui o arquivo e faça o download para realizar a sua atividade. Então, você vai fazer o download desse documento aqui, vai preenchê-lo. Depois que você tiver preenchido, feito o exercício, você vem aqui, coloca seus dados, adiciona o arquivo aqui, tá bom? E também, com esse mesmo formulário, você tem a oportunidade de concorrer a uma bolsa integral no nosso curso online de iluminação. Então, se você estiver interessado em concorrer a essa bolsa, marca o sim aqui e conta aqui nesse espaço para gente um pouco das suas aspirações de carreira, um pouco sobre você, a sua idade, onde você mora e por que essa bolsa vai fazer a diferença na sua vida e na sua carreira, tá bom? Preenchendo tudo, anexando o exercício, só clicar em enviar e a gente recebe o exercício e todos os seus dados para o certificado. Tá bom? O Marcelo perguntando, eu já sou aluno do curso de iluminação, se eu ganhar, pode escolher outro? Talvez, Marcelo, pode ser, quem sabe? Capricha aí no exercício, capricha na resposta, de repente, você é o nosso sortudo. A Cássia, pode me escolher, ó, o pessoal já tá brigando aqui para ver quem que vai ganhar a bolsa. Capricha aí na resposta, pessoal. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. O que eu falei para vocês ontem, então relembrando e também para quem chegou hoje. A gente só vai receber exercícios enviados até as 16 horas de amanhã, tá bom? Por quê? Porque a Juliana precisa de um tempinho antes do início da aula para analisar todas as respostas. Porque ao vivo ela vai passar dicas para vocês melhorarem o projeto de vocês, tá bom? Então, tentem cumprir esse prazo das 16 horas, tá bom? E a dica aí da bolsa que eu já contei para vocês, tá bom? Bom, pessoal, e aí, no dia de amanhã, na aula de amanhã, é quando finalmente vocês vão ver o resultado prático de vocês. Ela vai ler aqui alguns exercícios, vai comentar, e é uma super oportunidade a gente ter uma profissional como a Juliana comentando exercícios nossos, né? É um super aprendizado e uma super ajuda na nossa carreira.
Então, aproveitem, não deixem de mandar o exercício, ok? Bom, algumas perguntinhas aqui sobre isso. Tem como disponibilizar a aula? Sim, a aula está disponível, Thaís, no nosso canal do YouTube. Já vou colocar ele novamente aqui daqui a pouco, tá bom? A gente escolhe a resposta, Andréia. A gente vê se realmente vai fazer diferença na vida da pessoa, se a pessoa já está na carreira, se é um início, enfim. É uma série de coisas que são avaliadas pela nossa equipe, tá bom? Então, capricha na resposta e capricha no exercício, tá bom? Olha, Luana, o exercício está nesse link aqui. Vou deixar fixado na nossa conversa aqui o nosso link de exercício. Ó, então, está fixado em cima do nosso chat, tá bom? Esse é o nosso link. Cliquem no final da aula, preencham o exercício, submetam lá o exercício até às 16 horas da manhã, tá bom? Bom, pessoal, chega de explicação minha. Queria chamar a Juliana aqui para ela começar a nossa segunda aula. Boa noite, Juliana. Enquanto a Juliana abre aqui, estou vendo as outras perguntinhas de vocês. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim, te ouvimos bem. Bom, pessoal, vou deixar vocês com a Juliana, então. Lembrando que quem tiver pergunta sobre o que ela está explicando, lembra de clicar no pontinho de interrogação aqui no chat para a gente poder compartilhar a pergunta no momento de tirar dúvidas, no final da sessão. Boa aula a todos, pessoal. Obrigada. Obrigada, Helena. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Vou me apresentar brevemente. Eu acho que algumas pessoas, né, pelo que eu vi aqui no chat, algumas pessoas não estavam aqui ontem, não me conhecem. Então, eu queria explicar um pouquinho quem eu sou e qual que é a proposta aqui desse workshop. Boa noite, pessoal. Bom, contando um pouquinho sobre a minha história, né? Eu sou arquiteta e urbanista e eu tenho 13 anos de experiência em iluminação. Então, eu comecei a trabalhar com iluminação ainda antes de eu me formar na faculdade. Eu me formei em 2008, comecei a trabalhar em 2009 com iluminação. Foi quando eu entrei para fazer estágio na Philips, que é uma empresa, uma grande empresa de iluminação. E lá eu fiquei por quase 11 anos. Então, eu fui efetivada e fiquei por lá. E pelo fato de eu estar numa empresa, numa multinacional, uma empresa grande, né, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas. Eu sempre fui bastante curiosa, sempre quis aprender bastante. Então, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas. Então, comecei lá na área de projetos, que foi onde eu aprendi, né, toda a base técnica, né, toda a questão técnica da luz e da iluminação, e foi também onde eu tive a oportunidade de fazer os mais variados projetos. Então, projetos de hospitais, de escolas, de ruas e avenidas, de arenas esportivas, de escritórios, todos os tipos de projeto, realmente, eu tive a oportunidade de fazer lá. Depois disso, eu atuei por bastante tempo numa área em que eu dava suporte técnico para os principais lighting designers brasileiros que realizam os tipos de projetos, né, que a Philips atende diretamente. Então, eu considero que eu fui muito sortuda de poder ter tido essa atuação na minha experiência, na minha carreira, porque eu pude estar muito pertinho com das mentes mais brilhantes, né, do lighting design brasileiro e acompanhá-los do início ao fim em vários projetos. Então, projetos como, por exemplo, o Jardim Botânico de Curitiba, a iluminação do elevador Lacerda, em Salvador, o Pelourinho também, vários projetos da Copa do Mundo, né, estádios e projetos de infraestrutura, projetos das Olimpíadas. Então, foi um período muito rico em que eu pude aprender muito, né, e estar muito próxima desse pessoal. Depois disso, eu queria entender como era a cabeça do cliente, né? O que o cliente buscava. Eu já tinha a visão do projetista, eu tinha a visão do fabricante, eu queria entender
como que isso chegava para o cliente, qual que era a perspectiva dele. E aí eu fui trabalhar com vendas. Eu fiquei trabalhando com vendas para projetos corporativos, né, projetos de escritórios, e também para projetos de lojas, né, de varejo, de uma forma geral. E, por fim, na minha última área de atuação lá, eu trabalhei em marketing e desenvolvimento de produto. Então, eu cuidava de todo o portfólio da Philips de luminárias para áreas externas. Então, são luminárias de postes, são projetores, luminárias de paisagismo, de arenas esportivas. Então, tinha ali aquela decisão, né? O que vai ser importado, o que vai ser produzido no Brasil, qual que vai ser preço, estoque, toda essa questão aí relativa a mercado, conhecer a concorrência. E nesse período, eu trabalhei de forma muito próxima com o time de desenvolvimento de produto, que é a Philips em Varginha, né, na fábrica de Varginha, em Minas Gerais. Então, ali naquele momento, além de entender todas as questões de mercado e tudo mais, eu pude aprender muito sobre construção de produtos. Então, materiais, qualidade, componentes, né, testes, o que a gente faz se um produto não passa num teste, o que a gente pode fazer para corrigir, foi realmente muito, muito rico. E aí, passados esses 11 anos aí, eu saí da Philips e abri meu próprio escritório de Lighting Design. O ponto é que, durante esse período, eu tive a oportunidade de dar muitos cursos, palestras, né, treinamentos para diversos públicos, de diversos níveis de conhecimento sobre iluminação, inclusive em turma de pós-graduação em iluminação. E aí, nesse período todo, eu pude entender quais eram as principais dificuldades de quem queria trabalhar com iluminação, né? Onde que a coisa complica um pouco, que fica um pouco mais difícil de entender. E aí eu sempre tive vontade de ensinar de alguma forma, né? Contribuir de alguma forma para que mais pessoas possam conhecer os temas da iluminação e trabalhar com ela de uma forma mais, com mais facilidade, né? Com mais segurança. E aí, eu abri meu próprio escritório e criei esse braço educacional que eu tenho hoje, que é onde eu falo, né? Eu tento levar conhecimento sobre iluminação. Então, quem ainda não me segue, eu convido a me seguir no meu perfil do Instagram. O meu perfil é o @ju_pasqualini, que é o meu nome e sobrenome, é ju_pasqualini. E lá eu coloco conteúdo sobre iluminação todos os dias, nos posts, nos stories, tem aulão semanal, tem um monte de coisa lá. Convido vocês a me seguirem para acompanhar, tá bom? Então, essa é a minha experiência. Ontem eu comentei um pouquinho, né, sobre... Eu trouxe aqui na aula qual que é a base de entendimento necessária para a iluminação, né? Qual que é esse alicerce que nós precisamos ter para trabalhar para trabalhar com iluminação. Então, eu expliquei, né? Como a luz tem a capacidade de transformar vidas e ambientes, né? Falei um pouquinho também sobre as características e os efeitos da luz, né? Como ela interfere no ambiente construído. E eu também trouxe algumas aplicações, né, de iluminação, alguns cases totalmente fora do óbvio, cases diferenciados, né, e a gente pôde comparar ambientes semelhantes, só que com iluminação completamente diferente, e entender como a iluminação exercia um poder, uma influência, né, de alguma forma alterava aquele ambiente. Nesse interim, né, o que nós podemos entender, então, ontem, né, qual foi a conclusão? Que a luz é muito mais, né, ela serve para muito mais coisas, ela tem um poder muito maior do que simplesmente tornar as coisas visíveis, né? A luz tem uma interferência na forma como nós entendemos o ambiente e, inclusive, também na nossa saúde. Hoje, a aula vai ser um pouco mais prática, né? A gente já vai falar mais sobre iluminação residencial e a nossa atividade aqui vai ser um pouco mais mão na massa. Então, eu vou passar com vocês sobre os principais erros que são cometidos nos projetos de iluminação residencial e também nós vamos falar sobre as necessidades, né, dos projetos de iluminação, as necessidades de iluminação ambiente a ambiente nos projetos, numa residência. Então, quarto, na sala, na cozinha, nós vamos entender quais são as necessidades, tá? O conteúdo que eu vou falar hoje aqui para vocês é super importante para vocês desenvolverem a atividade que eu vou passar para vocês no final da aula, né? Ele está totalmente ligado a isso. Então, eu, inclusive, falo bastante aqui para os meus alunos, sempre que eu dou uma aula, eu falo, peguem um caderninho, anotem,
anotem. Quando a gente anota, a gente sedimenta mais a informação, né? Isso fica mais fácil da gente entender e compreender. Então, eu estimulo bastante que vocês anotem, até porque depois vai ajudá-los aí a desenvolver a atividade. Tá bem? Bom, então nós vamos começar agora falando sobre os principais erros de iluminação em projetos residenciais e como nós podemos evitá-los. Para isso, eu vou abrir aqui a apresentação. Aqui. Me digam, por favor, se vocês já estão vendo a apresentação para a gente começar, tá bom? Aqui eu vou trazer, né? Existem muitos erros, são vários. Que bom, obrigada. Aqui tem muitos erros, então eu trouxe 4 grandes erros que são cometidos com bastante frequência e um que é um erro bônus, tá? Ele não, é um erro que não acontece em todos os lugares, porque não são todos os lugares que tem a situação específica para esse erro, mas quando tem, ele acontece com bastante frequência. Então, são 5 erros ao todo que eu trouxe aqui, tá bem? Bom, o primeiro erro que eu vou falar para vocês é o uso de ponto de luz focada sobre a pia do banheiro, tá? Então, o que é isso, Ju? É quando é utilizado sobre a pia do banheiro aquela lâmpada dicróica, ou lâmpada par, ou aqueles potezinhos, sabe? Que tem um facho determinado, geralmente é um facho que pode ser fechado, médio ou aberto. Então, geralmente é de 12, 24 ou 36 graus. Esse tipo de aplicação é muito recorrente. Eu tive, um aluno meu falou para mim recentemente, Ju, eu trabalho numa construtora e esse é o padrão da construtora. É assim que a construtora faz sempre, né? Então, por que isso é um erro? Se isso é tão comum e fica bonito, né? Interessante esteticamente. Mas olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente tem essa luz focada sobre a cabeça, ela exerce ela acaba gerando sombras indesejadas no nosso rosto. Então, olha só, eu trouxe uma simulação aqui para vocês. Vocês têm 3 imagens aí na tela de vocês. Do lado direito é a luz vertical, né? É uma simulação da luz vertical. O que é isso? É a luz que está exatamente sobre a cabeça da pessoa, né? Lá no teto, mas exatamente sobre a cabeça da pessoa. Vejam só que essa luz que desce, né, é uma luz focada, ela gera sombras no rosto, né? A Raila tá falando, tem no meu banheiro, é horrível para usar, realmente é horrível. Porque aqui, né, os olhos ficam escuros, a parte de baixo aqui da bochecha fica escura, debaixo do nariz e também na área do pescoço. Como é que alguém consegue se maquiar desse jeito? E fazer a barba, né? Usar uma navalha, usar um gilete. Você não consegue ter a visualização do seu próprio rosto. Você tem que ficar se virando para conseguir enxergar. É muito ruim, né? A gente até brinca que esse tipo de iluminação é o tipo de iluminação que a gente fica com o efeito panda, né? Porque a gente fica parecendo um pandinha, os olhos ficam, um ursinho panda, os olhos ficam escuros. Então, é péssimo, né? Para o dia a dia, para a utilização ali funcional, na frente do espelho ali no banheiro, esse espelho tem uma função, ele é funcional, né? Ele exerce uma função funcional, eu ia falar. Ele é funcional, né? Para a gente usar para fazer a barba, para fazer maquiagem, a gente precisa ter uma luz adequada para essas atividades. Então, nessa posição realmente é muito ruim. Uma posição que é um pouco menos problemática, mas ainda assim é muito ruim, é quando a luminária está um pouco mais para frente, né, no teto, mas entre a pessoa e o espelho. Aquela luminária que fica exatamente posicionada sobre a cuba do banheiro, né, nesse alinhamento da cuba. Então, o efeito que é esse efeito que você vê no centro aí dessa simulação, né, é a luz forte de cima. Então, já é um pouco melhor, porque tem iluminação vindo para o rosto, mas reparem que a parte inferior da bochecha continua escura, debaixo do nariz também, e na parte do pescoço também. A Paula está falando que isso também acontece muito em provadores de lojas. Muito, Paula, acontece muito. E é uma iluminação muito desconfortável, e em provador de loja tem outras implicações também. Provador é um local bem complicado mesmo, que precisa ser muito estudado. Tá? Então, aí eu vou conversar aqui, vou explicar um pouquinho sobre luz frontal, Natália. O ideal, então, é que a gente tenha essa luz frontal. Quando nós temos luz frontal ali nesse espelho do banheiro, nós temos uma iluminação do rosto muito mais homogênea.
Então, é essa imagem que você vê aí do seu lado esquerdo, né? Você vê que o rosto está muito melhor iluminado, claro que ainda tem algumas zonas de sombra, mas ele está muito melhor iluminado. Aqui, eu com vocês, eu não tenho luz aqui na minha cabeça, no teto aqui dessa área onde eu tô. Eu só tenho luz de frente, tenho luz de frente, tenho luz das laterais. Vocês estão vendo que meu rosto está sendo visto, né, sem sombras. É justamente esse o efeito que se tem. Então, esse é o tipo de iluminação mais adequado para essa aplicação, né, para esse local. E hoje mesmo, né, eu recebi um comentário de uma pessoa lá no meu Instagram dizendo, Ju, num post que eu falei exatamente sobre iluminação de banheiro, por coincidência, e ela falou, Ju, o pior é que eu chamei um arquiteto para fazer o projeto da minha casa, e o arquiteto fez exatamente isso, e eu não tinha o conhecimento na época, e é muito ruim, eu odeio, mas é o que está lá hoje. Então, esse é um ponto que eu quis trazer para vocês, porque realmente é muito recorrente, é muito utilizado, né? É aquele padrãozinho de mercado e que aí todo mundo começa a reproduzir como se fosse uma receita de bolo, né? Todo mundo começa a fazer igual, mas não necessariamente é bom. Então, por isso que a gente precisa ter a compreensão da iluminação, entender os conceitos, entender os princípios e, sobretudo, pensar do ponto de vista da pessoa que vai utilizar aquele espaço, se aquilo faz sentido, né? Se a gente não vai estar gerando um problema para a pessoa ao invés de uma solução. Então, aqui, olha, eu tenho uma imagem, alguns exemplos de imagens, né, de soluções. Então, o que é ideal? Nós temos luz de frente. Como que essa luz frontal pode ser feita? Ela pode ser feita com luz backlight no espelho, né, que é aquela luz que fica por trás do espelho, assim como na imagem da esquerda, tem luz ali atrás do espelho. Ela pode ser feita tem aqueles espelhos que tem um pedacinho de vidro jateado, né? Então a luz passa através do espelho. Ela pode ser feita colocando arandelas, uma arandela de cada lado do espelho. Pode ser feita, assim como na imagem da direita, né? Que foi instalada ali uma luminária pendente. E essa luminária tem um desenho muito bonito que ela fica como se fosse uma moldura, né? De um porta-retrato, uma moldura iluminada, e ela também dá essa luz de frente. Então, existem várias soluções que podem ser feitas, né, que podem ser aplicadas para resolver essa questão, e num projeto, né, quando ele está nascendo, o ideal é que ele já nasça da maneira correta. Então, se eu não me engano, foi a Natália que perguntou, Ju, se tiver a luz frontal e essa luz de cima, né, como é que funciona isso? Se você tiver essa luz frontal, ela vai amenizar essa situação da luz de cima, né? Se você tiver a luz de cima focada, a luz frontal vai amenizar, sem dúvida é melhor. Mas o melhor mesmo, o ideal mesmo, é ter no teto uma luz difusa, assim como na foto que você vê do lado esquerdo. Então, nesse caso, eu tenho luz frontal e luz difusa vinda do teto, ou seja, uma luz que não produz sombras. Então, eu tenho um ambiente, né, um local muito mais iluminado, muito melhor iluminado, na verdade, né, sem produzir sombras, e aí o rosto vai ficar muito melhor iluminado, tá? Então, fujam dessa aplicação do pontinho de luz sobre a pia do banheiro, que isso daí é cilada, é problema, tá? Que bom, legal. Bom, então esse foi o primeiro erro, ponto de luz focada sobre a pia do banheiro. O segundo erro é um erro que eu gosto de falar, eu gosto de falar para todo mundo, né, porque é muito importante, mas é um erro que eu fico até um pouco triste de mostrar, porque é quando tem ponto de luz focada no quarto de bebê. O que é isso, né? Quando o bebê nasce, quando o bebê, né, tá recém-nascido ali, tá alguns meses e tal, os olhinhos do bebê ainda não estão 100% desenvolvidos. Então, eles não podem ficar expostos a brilhos intensos. Isso faz mal para os olhos do bebê. E o que a gente vê, infelizmente, é muitos casos em que se coloca ponto de luz focada exatamente onde o bebê fica. Então, essa iluminação direta é muito prejudicial para o bebê. Onde que o bebê fica? No trocador, no berço, na banheira, né? Todos esses lugares onde ele fica deitadinho olhando para cima. Então, se vocês forem fazer um projeto de iluminação de um quarto de bebê, não façam isso, porque isso é extremamente prejudicial para o bebê. Esse tipo de instalação é feita pensando no bem-estar dos pais, dos cuidadores, né? Pensando que a pessoa vai ir até ali, vai precisar cuidar da criança, trocar a criança,
e precisa de luz para isso. E de fato precisa, mas precisa ser esse tipo de iluminação, porque a gente, quando faz o projeto, nós temos que pensar em todos os usuários do ambiente, né? Independentemente da idade. Então, o bebê também é um usuário, também é um interessado ali naquele ambiente. E a situação dele, né, a dinâmica dele, a vida dele, a fisiologia dele precisam ser analisados para que seja um bom projeto de iluminação. Então, fujam dessa questão aí de colocar um ponto de iluminação focada em quartos infantis, né, exatamente onde o bebê fica. E aí você pode me falar, ai, Ju, mas isso é um erro muito óbvio, né? Será que isso acontece tanto assim? Então, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Então, nessas fotos aqui que vocês estão vendo, tem do lado direito, né, ponto de luz focada sobre o berço, e do lado esquerdo, ponto de luz focada sobre o provador. Então, o bebê está deitado ali olhando para cima, ele é atraído pelo brilho, fica olhando para lá, isso faz mal para os olhinhos dele. Agora, eu vou mostrar para vocês um caso em que isso foi levado ao extremo. E isso foi levado ao extremo em uma edição da Casa Cor. Para quem não conhece a Casa Cor é um dos principais eventos, se não o principal evento de interiores, de arquitetura e interiores que tem no Brasil, uma amostra, né? Vários arquitetos vão lá e fazem ambientes, e esses ambientes são visitados por outros arquitetos e outros profissionais e são tidos como referências. Então, o que tem em uma casa cor, muitas vezes é levado para casa como uma boa referência. E esse exemplo estava numa casa cor. Então, olha a quantidade de pontos de luz ali, né, direcionados exatamente sobre o berço do bebê. Então, é isso que eu falo bastante para os meus alunos, sabe? Trabalhar com iluminação, se destacar no mercado de iluminação é simples, não é fácil, tá? Tem que se dedicar muito, tem que estudar muito, precisa, né, tá se atualizando constantemente, mas é simples, gente, porque acontecem muitos erros básicos até, né, e que são extremamente prejudiciais para as pessoas nos projetos de forma bastante comum, né, como esse quarto do bebê, como a questão do banheiro. Então, se a gente estudar um pouquinho, né, puder trabalhar com isso, pensar e elaborar as próprias soluções, olhando do ponto de vista do usuário do ambiente, com certeza você vai ter sucesso. Então, por isso que eu estimulo bastante, né, que se estude a iluminação. Então, esse é o segundo erro, né, ponto de luz focada no quarto de bebê. Vamos ver, então, o terceiro erro que eu vou mostrar para vocês, que é esse daqui. Infelizmente, eu acho que não sei se vocês veem o slide todo ou se a minha câmera fica um pedacinho na frente da foto, mas eu vou explicar para vocês. O que acontece? Quando nós usamos um ponto de luz focada, né? Então, a gente está falando de novo de uma lâmpada de croica, uma lâmpada par, um spot, coisas desse tipo. Quando a gente usa esse tipo de iluminação voltado para uma superfície brilhante, essa superfície reflete a luz. Então legal. Movam o quadro, então, um pouquinho, quando eu estiver falando da foto da direita, para vocês conseguirem ver exatamente do que eu estou falando, tá? Então, o que vocês podem fazer? O que acontece, né? Desculpa. Quando essa luz incide sobre uma superfície brilhante, essa superfície reflete a luz. Então, vocês podem ver no quarto, na foto da esquerda, que tudo que está ali sobre a mesa de centro, ali naquele ambiente, está refletido no forro de gesso. Vocês conseguem ver isso? Então, é um forro de gesso organizado, né? As luminárias estão dispostas num alinhamento bacana, está organizado, é um forro bonito, mas ele foi completamente danificado, né? Foi completamente, a visão dele foi completamente estragada por conta desse reflexo. E vocês vejam que nesse caso está acontecendo o reflexo nessa sala que está mais à frente, mais pertinho aqui da gente na foto, e na sala que está lá no fundo também, né? Acontece o mesmo reflexo lá no fundo. Por que isso acontece, gente? De novo, são aquelas regrinhas prontas, né? Então em toda a sala eu preciso colocar uma luz sobre a mesa de centro. Quem disse? Por quê? Né? A gente precisa entender isso, entender o layout, entender os materiais, entender a implicação do que a gente está colocando na iluminação para definir se aquilo faz sentido ou não para o nosso projeto. Então,
fujam de seguir regrinhas prontas, né? De novo, esse é o ponto, precisa estudar, precisa entender. A origem do problema, sem dúvida, é essa. Na foto da direita, esse é um problema que ele foi levado ali, foi elevado ao quadrado, porque tem um ponto de luz sobre a ducha ali, uma ducha de um material que é tipo um aço inox, algo do tipo. Então, além de refletir na ducha e voltar para o teto, né? A gente tem uma bola ali de luz bem marcada e ela tá bem forte porque tá bem próxima, né, à ducha do teto. Ainda, além disso, é formada essa sombra muito feia que fica ali nessa parte inferior da ducha, né? A própria ducha forma uma sombra muito feia na parede. Então, vejam só a falta de cuidado, de análise, né? Quando eu falo aqui em superfícies reflexivas, né, eu estou falando em tudo que se refere, aço inox ou materiais similares, vidros, espelhos, qualquer tipo de revestimento que tenha um verniz muito brilhante, principalmente quando é um material claro, né, são superfícies reflexivas e precisa tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, essa é mais uma questão aí de um erro. Então, a gente falou sobre iluminação no banheiro, iluminação no quarto de bebê e iluminação nas superfícies brilhantes. O próximo erro que eu vou mostrar aqui para vocês, é o quarto erro, é a luz focada em locais de longa permanência. O que são locais de longa permanência? Local onde a gente senta e fica, né? Cama, banheira, uma poltrona, um sofá. E isso é bastante utilizado, né? Essa luz, luz focada, né, de novo, é uma luz muito incômoda, né? Por quê? Primeiro que a gente produz sombra sobre nós mesmos. Então, como eu mostrei para vocês o exemplo ali do espelho do banheiro, né? Se a gente produz sombra nos olhos, né, na bochecha e tal, imagina a sombra que os nossos braços não produzem sobre o nosso colo, né, as pernas e tal, quando a gente está sentado. Então, isso é muito ruim, a gente fica se sentindo incomodado ali. Isso sem falar na situação de que, se essa lâmpada for uma lâmpada convencional, se não for uma lâmpada LED, aí é pior ainda, porque você vai ficar cozinhando debaixo dessa lâmpada, porque a lâmpada convencional emite calor no facho de luz, diferente da lâmpada LED. Então, vai ficar muito quente ali no local, fica pior ainda, né? Então, essa é uma questão muito importante. Uma questão que é agravada quando a gente tem um local de longa permanência onde a pessoa fica sentada, como, por exemplo, uma cama ou uma banheira, né? Então, se a pessoa... sentada não, perdão, deitada, ou uma cama ou uma banheira. Por quê? A pessoa deitada, ela está olhando para cima. Então, além de ter aquele facho incômodo, ela ainda está sendo ofuscada por aquela luz. Então, veja, essa foto que eu estou mostrando aí para vocês é da casa da Lady Gaga em Nova York, tá? É uma casa de, eu não lembro agora, 20 ou 30 milhões de dólares. Olha o ponto de luz sobre a banheira. A próxima foto é também da casa da Lady Gaga. Olha o ponto de luz exatamente em cima da cama. Então, eu estou provando aqui para vocês que realmente a iluminação bem estudada é um diferencial. Vocês conseguem entender isso? Mesmo em projetos muito grandes, de muita relevância, mesmo em mostras, acontecem erros tão básicos como esses. E são muito recorrentes, realmente, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, um ponto que eu gosto de trazer toda vez que eu mostro essa foto. Uma vez eu estava apresentando essa foto, comentando sobre esse erro, e uma pessoa me perguntou assim, Ju, então como é que eu faço para ter iluminação de leitura na cama? Essa luz eu uso para luz de leitura. Só que, gente, pensem, essa luz para leitura também não é legal, porque você, imagina uma cama de casal. Então, eu tenho uma pessoa que está dormindo e a outra pessoa está acordada lendo, e a luz está lá em cima. A outra pessoa que está dormindo vai ficar super desconfortável, a luz vai ficar no rosto dela. Sabe a sensação que me dá, imaginar isso? Aquela coisa de quando você está sentado no avião, querendo dormir, e a pessoa do seu lado acende a luz, não é desconfortável, não é incômodo ficar aquele facho de luz ali do seu lado? É a mesma situação. Então, isso realmente não é legal. Quando você pensa em luz de leitura, o que é bacana? Utilizar uma arandela adequada para leitura, um abajur adequado para leitura, uma luminária que fique próxima da pessoa, né, assim, próximo das costas da pessoa, que a pessoa possa direcionar para o livro e que tenha um facho controlado.
né? Uma luminária no teto joga luz, por mais que ela tenha um facho determinado, ela tem uma abrangência muito maior do que uma luminária de cabeceira voltada para a leitura. Então, mesmo que você for utilizar isso para você precisar de uma iluminação para leitura, fuja dessa luz no teto, principalmente ali na cabeceira, né? Sobre o travesseiro. Tá bom? Então, esse aqui são, com isso eu fecho os 4 principais erros aí nos projetos de residências. Agora eu vou mostrar para vocês o erro bônus, né, que eu comentei com vocês, que é o erro de utilizar iluminação verde em jardins. Por que eu falo que é um erro bônus, né? Porque nem todo mundo mora em casa, nem todo mundo tem um jardim, então ele não é tão comum como, por exemplo, o erro do banheiro, né? Mas, ainda assim, ele acontece com muita frequência. Porque se tem uma sensação, né? Algumas pessoas entendem que utilizar a luz verde no jardim vai valorizar a vegetação. Só que é exatamente o contrário que acontece, né? A luz verde, ela desvaloriza a vegetação, né? Ela mancha tudo que ela ilumina. Então, se vocês olharem aí na imagem na tela de vocês, todas as folhas, as folhagens, né? Nas 2 fotos, elas estão na mesma tonalidade, o tronco da árvore, os galhos. Na foto da direita, até a casa, né, tá manchada também com a luz verde. Então, fica tudo realmente desvalorizado, não fica nada interessante. Por que que isso acontece? Agora, eu vou pedir para vocês lembrarem da época de colégio de vocês, né? Vocês lembram quando a gente estudou sobre o prisma, né, na época do colégio, que o prisma, né, ele decompõe a luz branca e a gente sabe, então, a gente consegue ver que a luz branca é formada por várias cores. Essa é a composição da luz branca. E aí, dependendo dessa composição de cores, falando de uma forma bem simples, né, dependendo dessa composição de cores aí, é o que vai determinar qual é o IRC daquela luz, qual é a temperatura de cor, né? Tudo depende dessa composição de luzes que compõem a luz branca. Mas o fato é, a luz branca é composta por várias cores dentro dela. Então, ela reproduz bem, né? Ou melhor do que uma luz monocromática, todas as cores que ela ilumina. Então, ela vai reproduzir bem a tonalidade do tronco, ela vai reproduzir bem a tonalidade das diferentes folhagens, né? Tem diferentes tonalidades de verde. Nem todas as folhas são exatamente do mesmo tom, da mesma cor, né? E a luz branca, ela vai realmente valorizar isso, ao contrário do que a luz verde. Então, eu vou mostrar aqui, olha a diferença para esse jardim. Olha que rico fica, fica essa apresentação. A gente vê diferentes tonalidades de verde, a gente vê a tonalidade do piso, do tronco, né, dos galhos. Fica muito mais rico, muito mais bonito e muito mais elegante. Deixa eu voltar aqui no verde. Acho que o contraste fica ainda maior, né? Quando a gente sai da luz branca e vai para a luz verde. Ela mancha, porque a luz verde é formada na sua composição só por luz verde. Então, ela vai manchar tudo de verde, né? Mesma coisa que você jogar uma tinta verde aí, o efeito é o mesmo, né? Aí, uma pergunta, né, que vocês estão fazendo. Desculpa, não vi a pessoa que perguntou. Karina, branca quente, né? Não necessariamente, Karina. A iluminação de jardim pode ser feita com qualquer temperatura de cor. Existem jardins belíssimos feitos misturando temperatura de cor, colocando cor quente e cor fria. Existem jardins belíssimos só com luz fria e belíssimos só com luz quente. Então, vai depender do conceito do projeto, da proposta, né? De qual é a ideia, o que se pretende fazer ali. Não é necessariamente branca quente, não, tá? Você pode trabalhar ali com qualquer temperatura de cor. O fato é, se a ideia é misturar temperaturas de cor, isso precisa ser uma coisa feita cirurgicamente, né? Precisa ser algo feito com muito, muito cuidado, porque o risco de ficar brega, de ficar exagerado, de ficar estranho, é grande. Então, precisa ter um estudo muito bem feito, caso essa seja a intenção. Mas, usar branco quente, branco frio, independe. Aí vai muito do conceito do projeto. Tá? A questão aqui é a temperatura, a reprodução de cores adequada para, de fato, valorizar o jardim. Então, esses aqui que eu mostrei para vocês são alguns dos principais erros cometidos em projetos residenciais. Eu trouxe só alguns, né? E só os que são mais frequentes em
projetos residenciais, mas existem muitos outros, né, que que acontecem ali, que a gente vê de forma cotidiana até. Por isso que eu converso, que eu sempre digo para vocês, né, e sempre digo para os meus alunos, é muito importante entender a iluminação. Ontem mesmo, uma aluna, não sei se ela está aqui hoje, ela perguntou, eu sou designer de interiores, eu preciso entender de iluminação, eu preciso aprender sobre iluminação. Se você for fazer o projeto de iluminação, se ele fizer parte do seu escopo de trabalho, precisa. Mesmo que você não vá seguir uma carreira, né, específica de iluminotécnica, né, para trabalhar como lighting designer, é muito importante trabalhar e entender, né, entender bem a iluminação para trabalhar bem com a iluminação. Tá bem? Bom, então a gente vai começar aqui com o ponto 2. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. A Nicole perguntou. Mesmo sabendo que a luz em cima da cama é errado, mas a cliente deseja uma luz em cima da cama, claro que deve explicar por que não deve usar. E mesmo assim ela deseja, eu faço do jeito que ela quer, mesmo sendo um erro. Nicole, isso é uma questão muito delicada, tá? O que eu te digo é o seguinte, se o cliente bater o pé, ele quer de qualquer jeito, ele quer, então você pode trabalhar com uma iluminação diferenciada. Ao invés de você trabalhar com uma luz de facho, você trabalha com uma luminária tipo um downlight, uma luminária com facho mais aberto. Ou então você coloca um acessório anti-ofuscamento, que vai melhorar a experiência do cliente. É muito difícil realmente, às vezes a gente explica, prova por A mais B, mas ele bate o pé que ele quer aquilo. Então, aí a nossa saída é trabalhar com alternativas técnicas para minimizar aqueles problemas que são gerados por aquele tipo de iluminação, porque vai gerar problema, tá? Bom, vamos começar então. Eu vou passar aqui para o ponto 2. Eu estou vendo que vocês estão colocando bastantes perguntas aí, mas eu vou avançar para o ponto 2 e aí no final a gente retorna para as perguntas, tá legal? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as necessidades e indicações de iluminação para ambientes residenciais, né? Então, eu falei ontem com vocês que os ambientes residenciais podem ser usados de diferentes formas, né? Então, que a gente precisa, quando nós formos fazer o projeto de iluminação, nós precisamos pensar não apenas na luz que é ideal para cada ambiente, mas também na luz que é ideal para cada atividade, para cada momento que acontece ali dentro daquele ambiente, porque diferentes atividades, diferentes momentos podem acontecer ali. Então, nós precisamos, você ter um sistema de iluminação único, deixa aquele ambiente engessado, né? Ele vai estar sempre com a mesma cara, com a mesma atmosfera, sendo que você tem diversos usos ali naquele ambiente. Então, eu vou passar agora sobre os principais ambientes aí de uma residência e conversar um pouquinho com vocês em cima de alguns cases, tá bom? Mostrando o que é legal utilizar em cada ambiente. Vou começar com a sala de estar. Quais são as atividades que a gente faz na sala de estar? A gente não faz muita coisa na sala de estar? Pensa. A gente descansa, a gente recebe amigos, né? Recebe visita, faz uma festa ali, confraterniza de alguma forma. A gente lê um pouco, a gente assiste TV, joga videogame, tem tanta coisa que pode acontecer numa sala de estar. Além disso, né, então, além de todas essas atividades, é um ambiente que ainda tem um apelo decorativo. Geralmente é um ambiente que as pessoas tomam muito cuidado, né, tem muito carinho, deixa um ambiente muito bonito, porque ali é onde vão receber visitas, é ali onde as pessoas vão estar quando forem visitá-las. Então, o que é interessante ter para uma sala de estar? Uma luz, uma iluminação geral que seja confortável, que seja aconchegante. Afinal de contas, nós também, muitas vezes, né, nem todo mundo, mas por muitas vezes nós passamos bastante tempo na sala de estar. Né? A gente gosta de relaxar ali, às vezes. Então, ter uma iluminação confortável, uma iluminação aconchegante, é bem gostoso, faz todo sentido. Outra coisa, comentei, né? A gente às vezes lê na sala de estar. Então, por que não ter uma luz de tarefa dedicada para essa atividade, né? Então, se a pessoa tem um hobby, ela gosta de ler, ela gosta de pintar, ela gosta de fazer crochê, sei lá, cada pessoa tem ali o seu hobby, tem a sua forma de viver. Por que não colocar uma iluminação adequada para isso, né? Que vai reforçar a luz naquele momento, ou mesmo a pessoa pode deixar tudo apagado e só aquela luz acesa, criando um climinha
ali para aquele momento. Essa luz de tarefa também é muito legal, muito interessante. E, por fim, outros tipos de sistema de iluminação que a gente pode e deve ter nas salas de estar é um sistema de iluminação decorativo, ou um sistema que vai destacar, né, itens decorativos como quadros, vasos, esculturas e coisas do gênero, ou mesmo uma iluminação decorativa por si só, como, por exemplo, nessa imagem que vocês veem aí na tela de vocês, que tem os nichos, né, nessa marcenaria super bonita, tem alguns nichos iluminados, né, fazendo uma iluminação ali, tendo todo um aspecto decorativo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns cases, assim, agora, para vocês verem um pouquinho repararem nesses elementos que eu falei agora há pouco para vocês, nesses cases. Então, esse é um apartamento em São Paulo, vocês vejam que tem pouquíssimas luminárias, né? Na sala de estar, nós não precisamos de muita luz, é pouca luz, é uma coisa bem aconchegante e gostosa mesmo, né? Então, o que a gente pode utilizar? Nesse case aí que eu mostro para vocês, tem algumas luminárias no teto, tem essa iluminação de marcenaria muito bonita, decorativa, né, dando destaque para as peças, e tem também essa peça, que é uma coluna, né, que está ali do lado do sofá, que serve como uma iluminação de tarefa, para uma leitura, um crochê, ou o que for. Então, é uma iluminação simples, elegante, sofisticada do ponto de vista de elegância mesmo, e não de cara. Uma coisa, fazer um projeto bom, um projeto de iluminação bem executado, não necessariamente é um projeto de iluminação com peças caras, tá? Então, nós podemos fazer projetos belíssimos, projetos super corretos e ideais com peças de mercado, não precisa gastar rios de dinheiro, né? Então, esse certamente é um projeto, só pelo tamanho do sofá, a gente vê que é um projeto muito grande, né? De uma casa muito de alto padrão, mas não necessariamente precisa ser uma casa de alto padrão para a gente fazer uma coisa legal, né? Existem luminárias com valor super acessível que vão fazer a mesma função, né, de uma luminária mais requintada e vai deixar o projeto bem legal também. Então, esse é um exemplo. O próximo exemplo é esse que eu gosto de mostrar, porque é uma sala sem forro. Existem muita dificuldade, muita gente me pergunta, Ju, como é que eu faço projeto de sala sem forro? Tem uma grande dificuldade e tal. E esse é um tipo de sistema de iluminação que é muito interessante. Nesse caso, foi usado um sistema de perfil de LED, né, com fita LED provavelmente dentro, pendente, e esse perfil, nesse caso, joga a luz para baixo, e ele tem instalado no perfil alguns spots projetores. Então, esse perfil dá uma luz geral, né, difusa, homogênea, e esses spots, eles servem para fazer alguns destaques de iluminação, ali pode ser um destaque decorativo, né, para essa aplicação. Aqui, nesse caso, como as luzes estão apagadas, a foto foi durante o dia, não dá para ver exatamente para onde que o spot está direcionado. Mas ele poderia estar direcionado, por exemplo, para esses quadros, né, que estão aí do lado esquerdo da foto, então realçando os quadros. Então, nesse caso, também foram usadas as duas funcionalidades, só que está tudo integrado em um único sistema, né? Está bem mais clean, é uma sala bem menor, então você pode integrar tudo em um único sistema. Outra forma de fazer iluminação de sala que eu acho muito, muito bacana é também usar esses perfis pendentes, né? Quando não tem o forro de gesso, só que os perfis pendentes com luz indireta. Então, você direcionar a luz para cima, né? Esse perfil não joga a luz para baixo, a luz só vai para cima e ela rebate no teto e vai para a sala. Fica muito bonito, muito aconchegante também, dá um efeito bem bacana. Vamos lá, mais um. Esse aqui é um exemplo que eu acho muito legal, porque ele mostra bem a função da sanca invertida. O que é a sanca invertida? É aquela sanca que quase chega na parede, né? O forro de gesso termina antes da parede, e nesse vão é por onde sai a luz. Então, a gente vê que tem uma sanca invertida aí nessa sala. E está muito em voga, né? Se usa muito a iluminação geral feita com a sanca invertida e o forro praticamente limpo de luminárias. Nesse caso aqui, ainda tem projetores, mas tem muitos casos em que nem vai luminária no forro, né? Então, o que a gente tem nesse ambiente? A sanca invertida fazendo a iluminação geral. Eu tenho esses spots aí que estão fixados no teto, dando uma iluminação de destaque. Então, tem spots voltados para aqueles quadros que estão lá
no fundo, aquele quadro redondo que está lá do outro lado, tem spot voltado para essa escultura aí que está em cima dessa mesa de centro, então ele está destacando algumas peças. Essa é uma luz mais decorativa, né? E a luz funcional está naquela arandela gigante que está lá no fundo, muito legal, que ela tem 2 braços e uma atende o sofá e outra atende a poltrona. Eu também amo essa sala, eu acho muito, muito bonita. Então, de novo, né, a gente está falando luz geral, luz decorativa, luz de tarefa. Vocês percebem que esse é um denominador comum nessas fotos que eu estou mostrando para vocês? Só que a gente pode usar diversos sistemas diferentes para obter os mesmos resultados. Vamos ver aqui. Mais um. Esse projeto é um projeto que eu gosto muito, é de uma casa que fica no México. E eu gosto bastante, se a minha câmera estiver em cima dessa escultura que está aí do lado direito, puxa, para vocês conseguirem ver essa escultura. Então, é um forro de madeira, né, que ele tem um recorte, como se fosse um rasgo de forro de gesso, né, com a iluminação embutida ali. Então, eu tenho luz indireta ali nesses rasgos do forro de madeira. Tem também um abajur aqui na frente de design, um abajur super diferenciado, mas o que eu quero chamar a atenção é a iluminação dessa escultura que está do lado direito. Reparem que ela foi feita de uma maneira muito bem pensada, né, muito especial, de forma que a sombra que é formada atrás da escultura, ela faz tanto parte da cena quanto a luz. Essa sombra ela é tão importante para a constituição ali desse cenário quanto a luz. E se, por acaso, não tivesse essa sombra atrás dessa escultura, o efeito seria totalmente diferente e provavelmente pior, né? Então, vejam como um estudo diferenciado, né? Talvez testes, talvez estudar equipamentos diferenciados ou posições diferentes das padrões, né? Das que são padrão, pode fazer com que o projeto seja totalmente diferenciado, né? Se destaque totalmente. Esse, inclusive, é um projeto que é vencedor, né, de um prêmio mundial de Lighting Design. Eu mostrei já o quarto dessa sala ontem, eu vou mostrar ele hoje aqui de novo, que é realmente um projeto que eu adoro. Então, não precisa de muita luz, vocês estão vendo? Não é uma sala super iluminada, é uma sala pouco iluminada, mas que a iluminação atende à função. E o último projeto de sala de estar que eu quero mostrar para vocês é esse que fica na Austrália. E por que eu acho ele bacana? Porque foi criado um forro de gesso por baixo do forro, um forro de madeira por baixo do forro de gesso para se fazer essa iluminação indireta. Então, a sala, né, a área da sala ali foi marcada pelo teto, né, pelo forro, uma coisa que não se vê de uma forma tão comum, né, feita desta forma, com um forro de madeira por baixo do forro de gesso. Foi colocada uma iluminação indireta ali, né, nesse forro de madeira. E vocês vejam também, na foto da esquerda, dá para ver que tem uma luminária que faz ali um efeito, né, de uma luz de tarefa, alguma coisa do gênero, provavelmente dando luz ali para aquela poltrona. E vocês conseguem notar que tem luz sendo direcionada para essa mesa de centro. Ali no sofá dá para ver, né, que tem um pouquinho, de uma forma bem suave, assim, marcado o facho da luz ali. Então, também tem luz marcada, focada ali nessa mesa de centro. Então, de novo, eu tenho a luz indireta fazendo a luz geral, eu tenho uma luminária fazendo a luz de tarefa, e eu tenho a marcação ali da mesa de centro, fazendo a função da iluminação decorativa. Vocês veem que é muito parecido, né? Não que sejam projetos parecidos, mas as ideias, o princípio é parecido nos projetos. E aí você pode sonhar e fazer um monte de coisas diferentes, que nunca vai ficar um projeto igual ao outro, porque tem muitas opções de soluções. Então, o que eu sugiro para vocês? Ao trabalhar numa sala de estar, ou em qualquer ambiente, na verdade, né, onde você tem diferentes soluções desse jeito, pensem em usar, é preciso usar diferentes circuitos de acendimento. Nada adianta ter uma iluminação geral linda, uma iluminação decorativa linda, uma de destaque super bacana, se tudo acende no mesmo botão, porque aí você vai ter sempre a mesma cena marcada, né? Sempre a mesma ambiência. Então, se você tenha circuitos diferenciados, que você pode deixar uma acesa, as outras apagadas, ou então até trabalhar com dimerização, se houver possibilidade, que enriquece demais, né? E dá mais ainda flexibilidade para o projeto, também deixa muito interessante.
E, então, falando de cuidados, tem 3 cuidados aqui que eu quero trazer para vocês. Primeiro, né, não usar luz de foco voltada para superfícies brilhantes. Então, nesse exemplo aí, se essa mesa de centro fosse de vidro, estaria arruinada, né? A gente teria um problema. Depois, não usar luz de foco para local de longa permanência. Então, não colocar sobre poltronas, sobre sofás e tal. E também tomar cuidado com o reflexo na TV, né? É muito desagradável quando a gente quer assistir televisão com a luz acesa e fica aquele reflexo da luz na TV. Então, tomem cuidado com isso. Também é um ponto de atenção. Precisa tomar bastante, ter bastante atenção com isso nas salas de jantar. Perdão. Tá bom? Então, vamos agora passar para as salas de jantar. O que acontece na sala de jantar? Pô, não é só refeição, Ju? É refeição, mas quantas refeições diferentes podem acontecer numa sala de jantar, né? Pode ter uma refeição ali do meu núcleo familiar, pode ter que essa refeição vai ser diferente do que se tiver uma ceia de Natal na minha casa, que vem na família inteira, que vai ser diferente de uma refeição se eu quiser jantar com meu marido no nosso aniversário de casamento. Então, você também pode ter diferentes funcionalidades, diferentes sistemas para uma sala de jantar. É enriquecedor isso, faz total sentido. Esse projeto eu gosto muito, é um projeto em Criciúma, no Brasil, em que foram usados diversos pendentes sobre a mesa. Reparem, né, que os pendentes estão bem no centro da mesa, né, no alinhamento central ali da mesa, e eles formam manchinhas de luz sobre a mesa, né, bastante sutis. Eu não sei exatamente se esse projeto tem ou não essa funcionalidade, mas uma coisa que seria muito interessante é se esses pendentes pudessem ser dimerizáveis. Então, no momento de eu quero fazer um jantar romântico, quero criar um climinha, eu dimerizo essas luzes. Ou então, dimerizar é muito caro, não consigo fazer isso, não vai dar certo no meu projeto. Então, nesse caso específico, você poderia dividir o acendimento dessas luminárias em 2 ou 3 circuitos. Então, ora você acende ela toda, ora você acende só uma parte, só alguns, e aí ficar com um nível de iluminação mais baixo. É bem legal também, tá? E aqui, esse outro exemplo, ele também tem uma luz, uma iluminação sobre a mesa, né, de jantar. Eu também gosto desse exemplo porque tem ali uma iluminação voltada para o quadro, tem uma iluminação naquele bar, né, que está na parte de trás da foto. Então, também tem uma preocupação com a iluminação decorativa, né, com o destaque das peças de decoração do ambiente. João Paulo pergunta, a luz de tarefa normalmente é uma luz difusa? Não necessariamente, ele pode ser uma luz difusa, mas às vezes também tem luminárias que elas vêm uma luz direta, né? Se for uma luz para leitura, por exemplo, de cabeceira, tem algumas luminárias que, como ela não vem por cima, né? Ela não vai te ofuscar, ela vem de lado, então ela dá uma luz direta, que não é difusa, né? É diretamente ali da fonte de luz, e como está no seu livro, não tem problema. Então, vai depender muito da aplicação, da necessidade, não necessariamente, mas muitas têm luz difusa, sim. Não é uma regra, né? Vai depender ali da aplicação. Tá legal? Bom, então a gente viu aqui sala de jantar. Então, quais são os cuidados para a sala de jantar? Nunca usem luz de foco sobre as cadeiras, né? Tô batendo nessa tecla aqui porque isso às vezes acontece e aí fica muito ruim realmente. Evitem muito contraste com a mesa e o entorno. Tem alguns casos em que se usa um pendente, né? Às vezes aqueles pendentes que jogam luz só para baixo e a mesa fica super iluminada e o entorno fica tudo escuro porque não tem mais nenhuma fonte de luz. Isso é muito ruim, é muito incômodo, porque os nossos olhos ficam ajustando o tempo todo. Quando eu estou num ambiente muito claro, a minha pupila se contrai, porque eu já tenho bastante luz ali, né? Então eu estou enxergando bem. Quando eu vou para um ambiente muito escuro, a minha pupila se dilata, porque eu tenho necessidade de absorver o máximo possível de luz para conseguir enxergar o que tem ali naquele ambiente. Se eu estou num ambiente que tem muito contraste, claro, escuro, né, mas um contraste muito forte, a minha pupila fica assim o tempo todo. Isso causa irritação, causa fadiga, causa dor de cabeça, então não é legal. Talvez vocês já tenham ido no Outback. É um restaurante que tem em vários lugares, né? Que ele tem uma característica, um restaurante predominantemente escuro e que tem fachos de luz bem marcados sobre as mesas. É um restaurante que quando eu vou eu fico incomodada se eu fico muito tempo lá, porque aquilo realmente força os olhos,
né? Fica uma coisa assim, eu tô olhando aqui a pessoa no meu primeiro plano, tá muito clara, mas ali no fundo tá muito escuro. Então aquilo realmente gera um incômodo. Então, o pãozinho do Outback, essa hora ia bem, né? Então, pensem nisso. Realmente, essa diferença é muito forte. Detesto o ambiente do Outback e não sabia o porquê. Repara nisso. Pensem nisso. Provavelmente é isso. Porque realmente fica incomodando o tempo todo, né? Você está o tempo todo sendo afetado por isso, mas é tão inconsciente que passa batido, a gente fala, não sei por que eu não gosto. E talvez seja por causa disso. Outro ponto, em salas de jantar, se for utilizar pendente sobre a mesa, não necessariamente precisa usar pendente, tá? A gente vê, é uma coisa muito comum se usar pendente sobre mesa de jantar, mas não é mandatório. Você pode fazer iluminação de mesa de jantar de outras formas também. Mas, se for usar pendente, prestem atenção na altura do pendente. Um pendente muito baixo, ele se torna um obstáculo entre as pessoas que estão conversando. E um pendente muito alto, ele some no ambiente, né? Ele desaparece, ele vira quase que um plafond ali. Então, ele precisa estar numa altura adequada, de forma que ele esteja presente, né? Ele tenha uma iluminação interessante, mas que ainda assim não se torne um obstáculo. A gente usa geralmente entre 70 e 90 centímetros a partir do tampo da mesa. Isso vai depender do pendente, da aplicação, né, da situação, mas é mais ou menos isso. Então, tomem cuidado com essa altura aí de instalação, porque faz diferença, tá? Vamos lá, então. Vamos falar sobre agora cozinhas e áreas de serviço. Eu gosto bastante do exemplo dessa cozinha, e eu vou explicar para vocês por quê. Cozinha é um ambiente onde a gente precisa de uma luz muito boa. Cozinha é um ambiente de trabalho, né? A área de serviço também. É um ambiente de trabalho, predominantemente. Então, eu preciso de uma luz muito homogênea. Eu não posso ter sombras sobre a bancada, né? Eu preciso que a luz esteja na bancada. Talvez vocês já tenham passado por uma situação de estarem numa cozinha em que eu não tenho luz na bancada e a luz fica atrás de você. Aí, quando você se encosta assim na pia para cortar qualquer coisa, você mesmo faz sombra onde você está cortando. Fica difícil de enxergar, fica ruim. Então, essa é uma preocupação, né? Na cozinha, a gente precisa ter iluminação geral homogênea e é interessante também que se tenha essa luz de tarefa, né? Uma luz direcionada ali para bancada, onde você corta, onde você lava uma salada, que você tem que ver, né, bem ali o que você está fazendo, onde você mexe com coisa quente e por aí vai, né? Então, uma luz homogênea e sem sombras. Se por acaso você não tiver a oportunidade de colocar uma iluminação dedicada ali, né, em cima da pia, a luz geral tem que ser muito boa, tem que ter um nível de iluminação muito alto, né, para atender à necessidade do usuário ali. Não pode ser uma luz fraquinha, né? Precisa ser uma luz específica para a tarefa. A luz precisa estar onde ela é necessária. Então, eu gosto dessa foto porque, se vocês repararem, no teto tem algumas luminárias ali, né? Entre as luminárias pendentes e o balcão que está ali atrás, né? A marcenaria. Tem algumas luminárias no teto, mas elas estão apagadas. Então, esse seria uma cena, né? Seria uma cena de sei lá, um jantar, né? Tem alguns amigos ali sentados nos banquinhos, a pessoa está ali cozinhando, está cortando alguma coisa. Então, vejam que ali na área de trabalho tem uma iluminação forte e homogênea, super boa, né, para aquele tipo de aplicação, para aquela necessidade. Atrás, ali onde está a ilha, né, onde tem esses pendentes, tem pendentes jogando luz ali para cima do balcão, então fica uma iluminação agradável ali. E eles, de certa forma, jogam luz também um pouquinho geral, né? Não muita, mas uma luz geral que dá uma certa atmosfera ali para o ambiente. Então, só aí tá legal, né? Mas, para um momento de limpeza, por exemplo, seria pouca luz, né? Dependendo da atividade que for realizada ali, seria pouca luz. Então, essas luminárias que estão no teto, né, que estão no fogo, mas estão apagadas, elas acesas, elas vão fazer com que a cozinha fique com a iluminação bem homogênea e adequada para os diferentes momentos. Tá vendo essa questão que eu falo para vocês, de vocês terem acendimentos diferenciados, né? Ter formas de trabalhar com a iluminação para que ela sirva aos diferentes momentos, para que ela se adapte ao usuário, e não o usuário se adaptar a uma iluminação engessada. O outro projeto que eu gosto aqui, que eu vou mostrar para vocês, é um projeto
brasileiro do escritório Franco Associados, tá? Fica em São Paulo. E esse projeto eu acho foi um projeto muito feliz, assim, muito interessante, porque ele abordou essa questão da flexibilidade, do uso, de uma maneira muito inteligente, ficou muito legal. Então, vejam, nessa primeira foto, né, a gente vê a cozinha como um todo. A área de trabalho mesmo da cozinha é o que está lá no fundo da foto, é onde tem os fogões ali, o cooktop, a cuba. Aqui à frente da foto é a área de refeição. Então, tem ali a mesa com as banquetas, né? No forro, eu tenho um forro muito organizado, muito bonito, com 2 rasgos, né? Um rasgo de cada lado da cozinha e luminárias embutidas ali no forro. Notem que essas luminárias, apesar de serem luminárias pequenas embutidas no forro, não são spots, não são luminárias de foco, porque a bancada ou ali o entorno não está marcado, né? A gente tem uma iluminação homogênea na cozinha toda, é uma luz muito homogênea. Então, aquilo ali é um downlight, é uma luminária que joga para baixo, mas uma luz aberta, né? Tem uma fotometria aberta. Então, essa é a versão da cozinha 100% acesa. Aí, essa cozinha também, ela pode funcionar dessa forma, olha. A luz que está aqui sobre a bancada de refeições, ela pode ficar apagada. E aí, o resto das luzes do ambiente ficam acesas. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma comida, estou cozinhando, mas não tem ninguém sentado ali na bancada de refeições. Eu não preciso ter esse sistema de iluminação aceso também, né? Eu posso ter só o sistema da cozinha aceso, certo? E o contrário também é verdade. Então, criou-se uma solução aqui em que eu tenho, né, a iluminação na bancada, uma luz ali adequada para a pessoa comer e tal, e o resto tá apagado. Então, se a pessoa quiser, ela pode ficar nesse climinha, se ela quiser, ela pode acender todo o conjunto de luminárias. Então, aqui, olha, as diferenças. O que é essa faixa ao lado do rasgo? Provavelmente é ar-condicionado. Provavelmente. Acredito que seja. Muito bonito, né? Eu gosto muito, muito desse projeto. Acho que é um projeto muito, muito bem pensado, né? Muito delicado. Acho que é bem bacana mesmo, tá? Então, a gente falou sobre cozinhas, falamos sobre salas, falamos sobre salas de jantar. Vamos falar sobre banheiro agora? Vamos lá. Como iluminar banheiros, né? Então, a gente passou, lá no início, nós falamos sobre como não iluminar, né? Nós falamos para não usar aquela luz focada sobre a pia do banheiro. E eu expliquei para vocês que o ideal é que essa luz seja frontal e se a luz estiver no teto, que essa luz deve ser difusa, né? É a melhor iluminação possível. Então, a lógica é essa, né? No banheiro, também é um lugar que sombras não são bem-vindas, né? Então, especialmente na área da bancada, na área do box, não é legal, né, ter sombra, nem a pessoa fazendo sombra sobre ela mesma, é legal ter uma iluminação homogênea. Então, esse exemplo de banheiro é um 3D, tá? Mas eu acho um 3D que foi previsto uma iluminação muito feliz, porque eu tenho iluminação ali, backlight no espelho, então tenho luz frontal, eu tenho uma luz sobre a banheira também difusa, que não agride, tenho uma sanca invertida, muito bonita, tem iluminação nos nichos ali, então eu tenho um ambiente super bonito, super sofisticado, super elegante, sem precisar usar luminárias, né, sem precisar usar aquelas luminárias de faixinha. Ju, mas eu tenho um revestimento na parede da cozinha, na parede do banheiro que eu queria destacar, eu acho que ia ficar super legal usar faixinha e tal. Tudo bem, pode usar, não é uma questão, não use de forma alguma, mas não use onde as pessoas ficam. Então, jamais sobre o vaso sanitário, jamais sobre a pia do banheiro, jamais ali na área do box, né? Então, se você tem uma parede, eu quero destacar por um faixinho, coloca, mas coloca voltado para algum elemento, né? Para destacar algum elemento e não para a iluminação funcional do banheiro. Isso não funciona, é extremamente ruim, tá? E aqui eu tenho um exemplo de iluminação de lavabo. Esse lavabo eu gosto muito e ele é daquela casa que eu mostrei para vocês, daquela sala que eu mostrei para vocês, que tinha aquela escultura que tinha sombra bonita atrás. É a mesma casa, todos os ambientes dessa casa são maravilhosos. E a ideia do lavabo é o seguinte, apesar de ser um banheiro, de ter uma bancada, de ter espelho,
não é um uso funcional, né? É um uso bem mais esporádico. Mesmo que as pessoas que estão ali na sua casa, visita, vá lá retocar a maquiagem, ela não vai fazer a maquiagem inteira, vai retocar um batom, uma coisa muito mais simples. Então, não existe um compromisso tão grande com uma iluminação funcional. Você pode ter uma iluminação, você tem espaço para ousar mais, fazer uma coisa mais diferenciada, mais decorativa. Então, o que se usa muito hoje em dia, né, são aqueles pendentes que ficam ali na lateral da bancada do lavabo, tem iluminação integrada na própria bancada, no espelho, se usa de várias formas diferentes. E eu quis trazer aqui para vocês um exemplo de uma coisa totalmente fora da caixa e que é muito bacana. Então, nesse caso, foi instalado, né, um tipo de uma pedra ali com uma certa transparência, mais ou menos que tem a mesma propriedade daquela pedra ônix, né, que geralmente as pessoas iluminam por trás, e tem uma iluminação atrás, com essa pedra na frente, fazendo ali um painel iluminado muito bonito, muito diferenciado. E uma coisa que eu gosto que eu gosto de citar, né, é o seguinte: se vocês olharem no reflexo do espelho, a iluminação do corredor dessa casa é luz quente. Só que aí dentro do lavabo, como essa pedra, né, esse elemento aí que está sendo ressaltado, ele tem cores predominantemente frias, né, ele é predominantemente na tonalidade do azul e acinzentado, alguma coisa desse tipo, a luz escolhida foi a luz fria. Então, porque é uma luz que combina mais com aquele elemento, que é valorizar mais aquele elemento. Vejam que legal. Então, não existe, eu vi algumas pessoas aí perguntando, eu preciso ter a mesma temperatura de cor no mesmo ambiente? Quando você está no mesmo ambiente, eu aconselho que use a mesma temperatura de cor, porque você misturar, você cria conflitos, né, de linguagens. Então, mesmo quando a gente fala em 2.700 Kelvin e 3.000 Kelvin, se elas estão em ambientes diferentes, até passa desapercebido, mas se elas estão lado a lado, dá para você notar a diferença. É uma diferença considerável, que dirá ainda quando você trabalha com diferenças de temperatura de cor maiores. Então, eu sempre estimulo que se use exatamente a mesma temperatura de cor no mesmo ambiente, tá? Que visualmente fica mais agradável, fica mais homogêneo, fica mais coerente. Agora, nesse caso específico, quando a gente está trabalhando com um ambiente separado, um ambiente diferenciado, esse ambiente tem uma necessidade especial que eu acho que a temperatura de cor fria atende melhor. Aí tudo bem, faz sentido, né? Então tudo tem que passar do partido do seu projeto, do conceito do seu projeto, da ideia, né? Não necessariamente usar luz fria, porque na cozinha tem que ter luz fria, na sala tem que ter luz quente. Mas eu tenho uma cozinha integrada com a sala e fica uma bagunça. Não precisa, né? Você usa a temperatura de cor que for mais adequada para o seu projeto, que o seu cliente julgar mais adequado, né? Desde que os níveis de iluminação, essa questão de uniformidade, né? Que você não tenha iluminação incorreta, né? Desde que tudo isso esteja ok, não tem problema nenhum, tá bem? Então, o lavabo tem um aspecto mais decorativo. Isso que eu comentei, Túlio. Quando tem ambiente integrado, você pode usar a mesma temperatura de cor. Você não precisa usar luz fria na cozinha. Essa pergunta vem muito porque tem-se como uma regra geral de que cozinha precisa usar luz fria. Não precisa, você pode usar luz quente na cozinha. O que você precisa é ter o nível de iluminação adequado, né? É ter essa bancada precisa ter luz homogênea, você não pode ter sombras, mas você não precisa usar luz fria na cozinha, você pode usar luz quente, tá? Então, não se prendam a isso. Essa regrinha de temperatura de cor fria para ambientes de trabalho, temperatura de cor quente para ambiente de relaxamento, ela é certa e ela é válida, mas muito para ambiente comercial, né? Para uma indústria onde as pessoas precisam ficar super ligadas, tem coisas perigosas acontecendo ali e tal, não faz sentido eu pôr temperatura de cor quente, que é uma temperatura que vai estimular um certo relaxamento, né? Um certo aconchego. Preciso usar uma luz neutra ou uma luz mais fria. Da mesma forma que num hotel 5 estrelas, não faz sentido eu colocar luz fria no quarto, certo? Agora, se eu estou trabalhando dentro de casa, o que vale mais? Será que não é o bem-estar? Será que não é o gosto? Será que não é o interesse do usuário do espaço? Então, é muito isso. Se o usuário do espaço prefere, eu, por exemplo, já comentei aqui ontem, eu não gosto de luz fria. Minha casa inteirinha é temperatura de cor quente. Cozinha incluída, banheiro incluído. Então, não tem problema nenhum. Desde que
o nível de iluminação seja obedecido, tá? Então, vamos lá. Vamos agora para os quartos, né? A gente acabou aqui os banheiros. Vamos agora para os quartos. E esse quarto aqui eu já mostrei para vocês ontem, né? Eu falei para vocês até que é um dos meus projetos preferidos de quartos, eu acho muito, muito bonito. Qual que é a ideia do quarto, né? A gente precisa de uma luz suave também no quarto. Precisa ser uma iluminação agradável, uma iluminação gostosa, né? Além disso, é legal ter luz de tarefa. Então, uma luz de cabeceira para leitura, se for o caso, né? Às vezes no quarto tem uma penteadeira, uma luz para penteadeira. Essa iluminação é sempre legal que ela seja o mais suave possível, né? Que ela seja difusa sempre que possível. Com exceção desse tipo de arandela, né? Que eu comentei, que ela joga a luz especificamente para o livro, né? Então, ela tem um facho ali para o livro. Não é legal utilizar aquelas... Eu vejo muito isso aplicado. A arandela do lado da cama ou pendente do lado da cama com aquela lâmpada de filamento. Porque aquela lâmpada de filamento, por mais que ela tenha uma potência baixinha, tenha um fluxo luminoso baixinho, imagina todo o ambiente escuro e você olhar para aquela lâmpada de filamento. Ela agride, né? Ela acaba sendo uma coisa forte porque você está olhando diretamente para a fonte de luz. Então, tem que ser uma iluminação mais suave sempre que possível. Outra coisa, no quarto também é legal ter iluminação decorativa, né? Muitas vezes tem quadros, tem prateleiras, coisas diferenciadas. Também é interessante, também é bacana pensar isso no quarto. E mais importante do que em todos os ambientes é ter muito cuidado com o posicionamento de interruptores, né? Porque não tem coisa mais chata do que você estar deitado na cama quentinho, falar, putz, esqueci de apagar a luz, aí tem que levantar e até na porta para apagar a luz. Então, pensar no interruptor do lado da cama, interruptor acessível, né, circuitos de acendimento interessantes para que possa ficar mais conveniente para o usuário do ambiente, né? Então, esse quarto aí é um quarto que eu acho de muito bom gosto, lindíssima a iluminação, tudo na verdade, né? Mas lindíssima. O que eu quero chamar a atenção aí para vocês, essas arandelas que estão ao lado da cama não são arandelas específicas para leitura, tá? Essas são arandelas que dão ali uma luz auxiliar, uma iluminação de balizamento ou até mesmo decorativa. Então, são para leitura, ela não funciona, porque ela joga um facho para cima e para baixo. Esse facho nunca vai chegar no seu livro, certo? Então, ali precisaria ser uma arandela que tem um bracinho, que seja específica para isso. Agora, aí você vê, a iluminação geral do quarto é feita basicamente com essa luz dessa sanca invertida, que fica ali sobre a cama. Eu tenho ali mais essa iluminação dos quadros, né, que ela serve também de iluminação geral, mas também com uma luz decorativa. E esses balizadores que ficam ali na parede da televisão, muito bonitos, que dão um efeito muito interessante. E aí imagina esse quarto todo apagado, a pessoa assistindo televisão deitada na cama e só esses balizadores acesos. Então cria ali, né, o ambiente não fica aquele breu 100%, fica um ambiente gostoso e ainda assim tá totalmente controlado ali, virado para baixo, não tá indo para a televisão, não tá refletindo, não tá gerando nenhum distúrbio para quem tá assistindo. Fica muito gostoso mesmo, né? Muito, muito bacana. E o outro quarto que eu queria mostrar para vocês é esse quarto que também, aí eu já quero mostrar a arandela. Vocês vejam que é uma arandela que ela já joga a luz, né? Já tem um direcionamento de luz. Então, você consegue puxar e direcionar para onde você quer essa arandela. Também é interessante que ela tenha essa funcionalidade, porque quando a gente está lendo, a gente não fica lendo 100% do tempo na mesma posição. A gente vai se mexendo, né? Se ajeitando ali na cama. Então, é legal que seja uma fonte de luz que tenha um certo ajuste para se adequar ali à sua movimentação na cama, né? Então, aí tem um exemplo dessas arandelas, são muito bonitas, e tem ali também a iluminação geral, é feita basicamente com um perfil embutido no forro que está ali paralelo ao painel ripado. Então, no quarto a gente não precisa de muita luz, né? A não ser que esse quarto tivesse uma escrivaninha, por exemplo, aí precisaria pensar numa iluminação específica para essa escrivaninha, né? Se tivesse uma penteadeira, uma iluminação para essa penteadeira. Mas o quarto, enquanto ambiente puro e simples, não precisa de muita luz, tá? Vamos falar um pouquinho. Alguém perguntou aí sobre closets, né? Como é que deve ser a área dos armários ou dos closets? Qual que é a ideia?
A ideia é que seja uma iluminação, de novo, uma iluminação difusa. Alguém citou aí há um tempo atrás, provador com lâmpada de foco na cabeça. Isso é péssimo. Então, você não vai fazer isso na sua área de armários, né? Você vai ter a mesma sensação, é bem ruim. Então, é interessante ter uma luz difusa, né? E ter uma luz difusa que entre no armário. Então, que quando você abre a porta do armário, essa luz ilumine dentro do armário, porque você precisa ver o que tem lá dentro, né? Então, por isso que se usa geralmente essa luz, é muito utilizada, né? Essa luz linear, paralela, né? Essa luminária linear paralela ao armário, que quando abre a porta, essa iluminação entra no armário. Também são usadas, às vezes, luminárias, né? Uma para cada porta de armário, isso também acontece, mas precisa tomar bastante cuidado, ver como é que esse facho entra no armário. E outra alternativa também é utilizar a iluminação integrada na marcenaria, que é muito, muito legal. Geralmente, né, o projeto já tem que nascer com isso, da empresa de imóveis ou do marceneiro, né, muitos já entregam com isso pronto, ou se não, também é possível instalar depois com perfis de sobrepor, mas aí já tem uma complexidade um pouco maior por causa da elétrica, né, porque você tem que pensar onde que vai ficar o driver e onde que vai colocar o acendimento. É possível, mas é um pouquinho mais complexo. Então, fica super legal, né? Fica, você vê exatamente o que acontece ali dentro do armário, as coisas, como estão expostas, né? Super interessante. E outro ponto, tá? Que eu talvez tenha esquecido de falar na parte de iluminação de banheiro, e que se aplica aqui também, né, para a iluminação dos armários, é utilizar sempre um IRC, que é o índice de reprodução de cores, superior a 90. Então, quando a gente fala, né, de iluminação de banheiro, especialmente a área de maquiagem, IRC superior a 90, porque é o IRC que vai garantir que você tenha a correta visualização, né, que as cores estão sendo reproduzidas de forma fidedigna. E na área dos armários é a mesma coisa, né, que você não vai ter aquela coisa de ficar, isso aqui é azul ou é preto, isso aqui é preto ou é marrom. Então, você consegue identificar melhor o que está ali. Certo? E, por fim, o último ponto que eu quero mostrar para vocês são os quartos de bebê. Então, eu já falei para vocês no início, né, sobre o ponto de não ter luz focada, assim, sobre os locais de longa permanência do bebê. Então, qual é a dica para quarto de bebê? Tem que ser a luz, se tem algum lugar numa casa que tem que ter luz suave, mais do que todos os lugares que a gente já discutiu aqui, é no quarto de bebê, né? Ter muito estímulo não é legal também, né? Você fica estimulando a criança o tempo todo. Então, luz difusa, preferencialmente indireta. Na foto da esquerda, você vai ver que esse quarto tem uma luminária difusa ali no centro do teto e tem essas nuvens, né, ali de MDF ou de gesso, não dá para saber bem, com a iluminação ali fazendo essa luz indireta. Então, ele tem as duas funções nesse quarto. A difusa, você vê que também ela é muito suave, é muito tranquila, mas ainda a indireta é melhor ainda, fica bem legal. E aí, em quarto de bebê, você pode ter essa iluminação geral, né, indireta, que fica bem bacana, ou difusa, luminárias móveis, né, então ter um abajur, ter uma coluna, pensa no momento que a mãe vai amamentar o bebê de madrugada, então ela não vai acender o quarto inteiro, né, acende uma luminária fraquinha, só para ficar ali de guia, ela também não quer acordar o bebê, e muitas vezes ela também está dormindo, então, que fique um ambiente aconchegante, que fica um ambiente gostoso ali, né? Que cumpra a função que, sim, os pais tenham iluminação suficiente para conseguir trocar o bebê, cuidar do bebê, fazer tudo o que precisa ser feito, mas que também o bebê esteja confortável ali, certo? Bom, o que a gente tira de conclusão disso tudo que a gente conversou hoje, né? A gente tem que pensar muito bem em todos os usuários do ambiente. Não pensar somente nos pais, por exemplo, de quarto de bebê, ou não pensar somente nos adultos. Todos os usuários precisam ser levados em consideração, porque todos eles têm uma necessidade diferente, tá? Então, se colocar mesmo nos sapatos do cliente, né? Eu costumo dizer que é exercitar a empatia e pensar do que aquele cliente precisa, o que é importante para ele. Isso faz toda a diferença para um projeto bem sucedido. Outra coisa, no início do projeto, fazer um briefing, né, fazer uma entrevista muito bem detalhada com o cliente para entender quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas, né, o que ele espera daquilo. E muitas vezes, quando você faz uma entrevista
detalhada com o cliente, nessa conversa, você consegue ler nas entrelinhas, talvez alguns problemas que ele tenha que ele nem saiba que a iluminação pode solucionar. Às vezes essa sensação que vocês conversaram comigo, né? No Outback eu me sentia desconfortável no Outback, eu não sabia porque muitas pessoas têm essa sensação e não sabem que a iluminação pode solucionar, que a iluminação pode ser o problema ou pode ser a solução dos problemas. Então, conversar com o cliente e ir além, entender, né, quais são as suas necessidades e ler nas entrelinhas. Às vezes a gente consegue solucionar um problema que ele nem esperava e aí isso faz ele ficar mais feliz ainda com a gente. Tá bem? Alguém falou aí sobre balizador para quarto de bebê? Sim, eu acho super legal. Uma dica que eu gosto de dar também na entrada do quarto, se possível, colocar um balizador na altura de uma tomada baixa, um balizador que jogue luz só para o piso, mais ou menos como aquele outro quarto lá que vocês viram. Esse balizador bem fraquinho, 1, 2 watts de potência, pode ficar aceso a noite inteira. E aí, quando a mãe e o pai saem do quarto para atender o bebê de madrugada, não tá aquele breu, né? Tem uma iluminaçãozinha ali, mas como é uma luz que uma luminária que joga a luz só para o chão, não fica incomodando o bebê, no sono do bebê. Então, para ele tá tudo bem, mas ainda assim serve como uma luz de guia para a entrada dos pais no quarto. Certo? Espero que vocês tenham gostado. É muito conteúdo, né? Então eu tentei ser o mais objetiva aqui possível e passar com mais clareza possível. Espero que vocês tenham gostado e no finalzinho eu vou tirar dúvidas de vocês. Eu acho que a Helena quer dar mais um recadinho aqui para vocês antes de eu falar sobre o exercício. Então, se ela quiser voltar, já pode voltar. Que bom que vocês gostaram, gente. Eu gosto de dar essa aula, sabia? Porque é bem... Você tá me vendo? É uma coisa que acontece muito, assim. Essa questão da luz no banheiro é muito recorrente. Então, fico feliz que vocês tenham gostado. Ju, você tá me vendo, me ouvindo? Ju? Tô sim, agora eu tô. Ah, que bom, que bom. A gente sempre fica na dúvida quando volta aqui. Nossa, muito obrigada, Ju. Foi uma aula, assim, excelente. Fiz várias anotações aqui, espero que vocês tenham feito as anotações aí também. Aproveitem que logo mais a aula vai estar lá no YouTube também. Aproveita para rever as dicas, para poder fazer o exercício. E já a Juliana vai explicar um pouquinho do exercício. Mas antes da gente ir para a parte do exercício do Tirar Dúvidas, eu queria falar um pouquinho mais do nosso curso de Design de Interiores, o Profissão Designer de Interiores. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Maravilha, aqui, ó. Bom, esse curso, como eu mostrei para vocês no começo, é desenvolvido pelo Bruno Simões, temos outros grandes profissionais também dando aula. Nas aulas online desse curso, você vai aprender a criar ambientes elegantes, entendendo os desejos dos seus clientes para desenvolver um conceito personalizado, bonito e funcional. As suas ideias vão ser demonstradas utilizando maquetes e recursos de software como meios para exemplificar os conceitos do projeto antes da sua execução. E você também vai aprender a reconhecer os tipos de design e as tendências de mercado, avaliando o que você gosta e trabalhando com diferentes formatos e criando o seu próprio estilo. Você desenvolve também um olhar crítico sobre a composição da luz nos ambientes para proporcionar harmonização de cores, conforto aos projetos, aplicando elementos de luz natural e artificial. Você também vai ter um panorama sobre os diversos estilos paisagísticos e vai conhecer mais sobre as espécies e composições com plantas. Você vai aprender a usar várias ferramentas do AutoCAD para fazer as suas tarefas ao longo do curso, que são todas baseadas em casos reais. E você também aprende no curso a usar o SketchUp, o V-Ray e o Photoshop, que são importantes ferramentas no mercado de trabalho para produzir apresentações com acabamento profissional de altíssima qualidade. Assim, você vai conquistar novos clientes e seus projetos vão ser super profissionais. Sobre a estrutura do curso, você vai ter 5 módulos estruturados ao longo de 10 meses, ou seja, mais de 50 aulas, 50 horas de videoaulas, todas criadas e executadas com a mais alta qualidade. Você pode assistir pelo computador, tablet ou celular, no momento que achar mais propício,
Ao longo das suas aulas, você vai recebendo atividades práticas que você vai executando. Essas atividades são corrigidas e comentadas pelos nossos tutores, você recebe o feedback individualizado, e ao final, você apresenta um trabalho autoral, e você também ganha, ao longo do curso, uma licença da AutoCAD para você ir praticando e fazendo seus exercícios. Além do AutoCAD, você ganha também um mês de curso de inglês da EF English Live, para você testar aí seu inglês, aprimorar um pouco mais, tem 16 diferentes níveis. Então, pessoal, não fica passando vontade, aproveita, esse curso está pela metade do preço hoje para vocês. Clica aí em cima no botãozinho vermelho, garante seu desconto. Fica tranquilo, tranquila, pode clicar, você não vai estar inscrito automaticamente, você vai só garantir o seu 50% de desconto e vai ficar em contato com a equipe para ir tirando dúvidas, para conhecer os nossos outros cursos na área de arquitetura. A gente tem muitas opções aí para a sua carreira decolar de vez, tá bom? Bom, vamos voltar aqui, Ju. Conta pra gente como que vai ser esse exercício. Vamos. Vocês estão me ouvindo? Eu tinha fechado o microfone. Tá tudo certo? Então tá. Sim. Vamos lá. Certo? Então, como aqui a gente tem um público bastante heterogêneo, tem pessoas que já trabalhavam com iluminação, pessoas que já tinham algum certo conhecimento, mas não aprofundado, pessoas que não tinham conhecimento nenhum, eu busquei fazer uma atividade aqui que possa servir como como uma reflexão, para que a gente possa ter uma maior percepção da iluminação. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que é muito importante a gente ir formando ao longo do tempo o nosso repertório, né? E esse repertório são bases, são fontes, são referências que a gente pode utilizar para os nossos projetos. Então, ali, aquele repertório do Pinterest, né, e salvando pastinha, tá legal, funciona, mas tem um mundo de coisas além daquilo, né? E isso passa por olhar as coisas no nosso dia a dia. Então, essa atividade eu desenvolvi para estimular isso em todas as pessoas, né? Até porque a iluminação, ela muitas vezes passa desapercebida, né? A gente às vezes só repara quando ela falta. Quando acaba a luz, você fala, putz, faltou. Agora eu vi quanto ela era importante, né? Quanto ela era necessária aqui nesse ambiente. Então, a ideia é que a gente repare mais, né? A ideia é que a gente possa estimular essa visão analítica, né? E o melhor ambiente para isso é a nossa própria casa. Então, eu trouxe aqui uma prévia da ferramenta. Esse daqui é um material que é para vocês preencherem. É um material em Word, tá? É um documento em Word que tem os campos todos editáveis. Então, ele se chama Ferramenta de Análise e Compreensão da Iluminação, e ela busca fazer com que vocês possam analisar mesmo e passar a ter uma maior percepção da iluminação, e não só da iluminação, mas do impacto que ela tem na vida de vocês. Então, eu vou explicar aqui rapidamente como é que funciona essa ferramenta. É um arquivo estilo formulário, então é só ir preenchendo, é bem simples, não precisa de nenhuma formatação. Então, você coloca aqui o seu nome, a sua idade, qual foi o ambiente analisado. Então, eu estimulo que vocês façam isso na casa de vocês. Não tem melhor ambiente para a gente analisar do que a nossa própria casa, que é o ambiente, é a casa que está... ela está todos os dias, né, influenciando a gente de alguma forma. E vocês podem fazer o ambiente que vocês quiserem. Pode ser a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro. Se vocês quiserem fazer mais de um ambiente, fiquem à vontade, façam, quanto mais melhor, você só vai estar exercitando mais, vai ser mais interessante. Então, você coloca aqui o ambiente analisado. Se você passa bastante tempo nesse ambiente todos os dias, se você vai todos os dias, mas fica pouco tempo, às vezes, sei lá, você não cozinha muito, você até vai na cozinha, pega alguma coisa e sai, sabe? É nesse sentido. Ou se você não frequenta com frequência, né? Aquele quartinho da bagunça, aquele escritório lá que tem bagunça que eu só entro de vez em quando. Então, eu quero saber que tipo de ambiente é esse. Qual foi o período que você fez essa análise? Foi de manhã? Foi de tarde? Foi de noite? Então, eu vou analisar o meu escritório, que eu trabalho todos os dias nesse escritório. Provavelmente, você vai selecionar a manhã e a tarde.
né? Multisseleção, você pode selecionar mais de um. Depois, quanto tempo aproximado você permanece nesse ambiente? Então, se é o seu escritório, provavelmente você vai colocar ali 8, 10 horas, 6 horas por dia, só colocar essa informação. E aqui embaixo você vai começar a escrever um pouquinho. Então, tem entrada de luz nesse ambiente, né? No momento que você analisou, né? No momento que você estava lá fazendo esse exercício de percepção, tinha entrada de luz natural? Como era essa luz natural? Então, ela de fato entrava, ou eu só tinha a luz do dia lá fora, mas ela não entrava? Ela gerava sombras? Era uma luz intensa? Era uma luz que me agrada, que me desagrada? Eu quero entender qual que é a percepção de vocês. Qual tipo de atividade que você exerceu nesse local, né? Então, o que você fez ali, né? É importante a gente saber isso para entender tudo que vem depois. Então, como foi a sua experiência? Foi positiva? Foi negativa? Foi neutra? Se a sua experiência foi negativa, o que você sentiu nesse ambiente? Então, ontem eu contei para vocês, né, de um momento ali, numa casa que eu morei, e que eu instalei um escritório que eu me sentia muito pouco produtiva, eu me sentia desanimada, e era por causa da iluminação. Então, é isso que eu tô querendo puxar aqui com vocês. Você se sentiu cansado, desanimado, estressado, irritado, que também pode ser uma fonte disso, isso pode ser a iluminação. Depois, embaixo, se a sua experiência foi positiva, quais sentimentos melhor expressam o que você sentiu? Eu me senti animado, me senti produtivo, me senti calmo. Indicar, né? Você pode selecionar ali mais de um. Se tiver alguma outra coisa, você seleciona outro e escreve ao lado de que forma você sentiu, qual foi a sua experiência. A próxima pergunta, você sente que a iluminação desse ambiente está adequada? Em caso positivo, qual você considera o ponto forte da iluminação desse ambiente? Eu considero que está adequada, tem uma luz de tarefa aqui, eu me sinto super produtiva, essa luz é bacana por causa disso, disso, disso. Quero que vocês me tragam essa visão. E aqui, insira uma foto do ponto forte indicado. Então, tira uma foto ali com o seu celular mesmo, coisa simples, não se preocupa com produção nem nada disso, e só para a gente entender qual é a característica desse ambiente, o que você achou bacana. Em caso negativo, né, se você achar que a iluminação ali não está adequada, quais foram os problemas que você observou? Então, pode ser um ambiente mal iluminado, um ambiente iluminado demais, ou a luz é desconfortável, falta luz para uma atividade específica, por exemplo, alguém citou aí que tem um problema na cozinha, né, que falta a iluminação de bancada e que a pessoa projeta a luz sobre ela mesma, né, sobre ali a área de trabalho. Então, esse talvez seria o caso. Há reflexos ou luz ofuscante, a temperatura de cor me incomoda, identifiquei um erro de projeto de iluminação, que pode ser um dos erros que eu falei aqui hoje com vocês. Não, vocês podem selecionar mais de um problema. Tudo que for que vocês identificarem naquele ambiente pode ser selecionado, porque isso tudo compõe, né, o resultado dessa análise de percepção, tá bom? Não tem limite, não. Aí você coloca uma foto do problema identificado, é legal, porque a gente consegue mostrar mesmo, né? E todo mundo consegue compartilhar desse entendimento dos impactos que a iluminação tem no ambiente. E, por fim, na última página, como você acredita que esse problema poderia ser resolvido? Então, se você identificou um problema ali na sua casa, no seu ambiente, você dar uma sugestão. E não se apega se isso está certo, se isso está errado. Eu quero saber o seu feeling. Como você acha que isso poderia ser resolvido? Isso é muito legal, é muito interessante. E ali na parte da conclusão, é só se você quiser mencionar alguma coisa a mais, colocar a sua percepção, colocar algum comentário, alguma coisa que você acha que pode agregar, tá? Então, você pode fazer de quantos ambientes você quiser, só que aí você faz um arquivo para cada ambiente, não tem problema nenhum. Pode ser que o ambiente esteja tudo certinho, pode ser que o ambiente precise de ajuste, então você vai preencher conforme a situação ali. E o mais legal de tudo é que essa atividade pode te ajudar a identificar algum problema, a causa raiz de algum problema que você tem hoje em casa. Porque a gente vive os ambientes, mas a gente não repara nos ambientes, né? Então, e na iluminação, consequentemente. Então, isso pode trazer uma elucidação de algum problema que você tem e não saiba a causa. Então, amanhã, a Helena vai me mandar as atividades
de vocês, e aí eu vou estudar antes e vou abrir algumas atividades aqui na aula e comentar essas experiências com vocês. Vai ser uma troca de experiências mesmo, sem julgamento, sem reparar em nada. Então, não se apeguem, será que a solução que eu estou propondo está certa? Não interessa, eu quero saber o feeling de vocês, quero saber qual que é a sua percepção do ambiente, tá bom? Não se apeguem realmente a nada disso. É essa atividade, espero que tenha ficado claro. Perfeito. Bom, a gente tem algumas perguntinhas aqui, a gente vai esclarecendo agora no nosso momento Tira Dúvidas. Já vi que estão perguntando novamente até que horas pode mandar um exercício, isso é bastante importante. Até 16 horas, tá bom, pessoal? Então, entrem aí no link que está fixado aqui em cima do chat. Nesse link, você vai encontrar onde fazer o download dessa ficha que a Ju acabou de mostrar para a gente. Preencha a ficha, e aí você preenche todos os dados lá no nosso formulário e inclui a sua ficha como anexo até as 4 da tarde, para ela poder analisar antes de começar a aula. Tá bom? Bom, Ju, vamos para algumas perguntinhas aqui? Ó, deixa eu escolher uma primeira aqui, temos muitas. Temos uma pergunta aqui, da Beatriz. Os cálculos ainda são usados para iluminação? Eu vi muitos professores dizendo que o cálculo é desnecessário, pois tem outros meios de testar a iluminação. Não, os cálculos são usados. A questão é a seguinte, quando a gente fala em projeto comercial, o cálculo é mandatório, né? Porque a gente precisa seguir um nível de iluminação, a uniformidade, precisa prestar atenção em ofuscamento, então o cálculo é absolutamente mandatório, porque isso pode implicar em processos trabalhistas, em acidentes, então é realmente uma questão muito séria. Quando nós falamos em projeto, e aí esse cálculo, só complementando, ele pode ser feito de várias formas. Então, tem as formas lá que se faz à mão, né? As formas mais ali do método dos lumens, método dos lumens, método dos pontos, ou então pode ser feito no software, que aí tem o Relux, tem o AGI 32 e tem o Dialux, que é o que eu uso e muitas pessoas usam. Então, isso funciona bem para comercial. Na iluminação residencial, como a norma ela não versa especificamente sobre iluminação residencial, e é muito mais, a iluminação residencial é muito mais sobre criar ambiências, criar sensações, não existe um compromisso tão sério, vamos dizer assim, com relação a nível de iluminação ou uniformidade, porque você tem ali uma liberdade criativa de fazer coisas diferenciadas, claro, né, atendendo aquelas necessidades específicas funcionais na cozinha, como eu citei, por exemplo, mas tem um pouco mais de liberdade criativa. Então, em projetos residenciais, não é obrigatório usar a norma. Então, eu, por exemplo, eu uso ou o Dialux, porque como eu já conheço a ferramenta, né, algumas vezes eu uso o Dialux, sim, para projetos residenciais, ou outras vezes tem uma forma de calcular de uma forma simples na mão, né, para ter uma ideia se aquela quantidade de luz é suficiente para aquele ambiente. Então, você tem um pouco mais de liberdade nos projetos residenciais, mas os cálculos são necessários, são muito importantes, especificamente, né, especialmente em ambientes de trabalho. Por exemplo, num ambiente de um escritório, mesmo que dentro de uma residência, eu faço no Dialux, por exemplo, porque ali eu tenho um compromisso muito grande com a produtividade, com a saúde, né, com o trabalho da pessoa que está ali. Perfeito, maravilha. Ó, temos uma perguntinha aqui da Amanda sobre cozinha. Qual é a temperatura ideal para a cozinha? Porque eu entendo que é a área de serviço, mas penso que tem que ter um certo conforto. Sim, essa é aquela questão da temperatura de cor, né? Então, vai muito, Amanda, do que você prefere, do seu gosto, né? Das suas preferências. Então, existe sim estudos que são comprovados, inclusive, que a temperatura de cor fria estimula mais o foco, estimula mais a concentração, e que a temperatura de cor quente é mais adequada para o relaxamento, para o descanso, né? Gera um ambiente mais confortável. Porém, no ambiente residencial, você não trabalha na sua cozinha 8, 10, 12 horas por dia. Você vai na cozinha fazer o jantar, ficar lá 1, 2 horas e volta. Não é uma exigência de um ambiente
comercial, de uma cozinha industrial, por exemplo, a cozinha de um restaurante. Então, numa residência, sim, você pode trabalhar com outras temperaturas de cor, né? Pode trabalhar com luz quente. Se for da sua preferência, né? Se você acha que, por exemplo, a temperatura de cor quente é mais confortável, faz tal sentido, né? A cozinha é feita para servir a você. Então, você precisa estar confortável e sentir bem-estar ali naquele ambiente. Então, o mandatório é que tenha a quantidade de luz adequada, que você não tenha sombras, né? Que seja o ambiente ideal para você trabalhar com aqueles instrumentos todos ali. Mas com temperatura de cor você não precisa se preocupar. Muito bom. Temos muitas aqui, não param de chegar. Vamos aqui, ó. Tem mais uma perguntinha aqui. Olha, isso é bem bacana. Jaine pergunta: estou fazendo um projeto na faculdade de uma residência e ela possui um quarto de idoso. Qual a melhor opção de luminárias para se utilizar no quarto? Quando a gente fala de iluminação para idosos, né, a gente tem que entender como é que funciona o envelhecimento do corpo humano, né, e especificamente dos olhos. Os olhos, conforme a gente vai envelhecendo, eles são muito afetados. O que influencia, né, nisso? Existe uma maior dificuldade de acuracidade visual, uma menor acuracidade visual, então é interessante trabalhar com um nível de iluminação um pouquinho mais alto, se você tiver possibilidade, não precisa estourar, né, um pouquinho mais elevado. Os olhos não assimilam bem contrastes. Então, trabalhar com iluminação de destaque em ambiente de idosos não é bacana. O ideal é que seja uma iluminação homogênea, né? Uma coisa bem suave, bem homogênea, porque não se dá bem com contrastes. Especialmente no piso, naqueles ambientes onde tem claro escuro, sabe? De iluminação marcada, a pessoa pode tropeçar, porque ela não entende, né? Se é um ambiente, claro que não é um ambiente do cotidiano ali, se é um ambiente diferente, ela pode tropeçar porque ela não entende que aquilo ali é reto, né? Ela pode confundir que é um degrau. Também existe dificuldade com noções de profundidade, então se tiver algum degrau, se tiver alguma coisa, precisa estar bem iluminada. E uma coisa que eu gosto muito de sugerir nos meus projetos e para os meus alunos em quartos de idosos. Aliás, eu peguei um dado, que é um dado do SUS, que ele diz que um terço dos acidentes domésticos, eu posso estar errando nos números, eu não quero falar errado aqui, mas grande parte dos acidentes que os idosos sofrem são sofridos dentro de casa, e dessa grande parcela, grande parte gera fraturas, e dessas fraturas todas, grande parte acontecem no trajeto entre o quarto e o banheiro à noite. Porque o idoso levanta, ele está meio sonolento, ele não tem a iluminação adequada, ele cai e se machuca ali. Então, para a iluminação de terceira idade, precisa muito prestar atenção nesses fatores. E, de repente, colocar ali uma luz de balizamento, colocar um sensor, né, de forma que quando ele levante, as luzes se acendam, tudo para facilitar a vida dele e diminuir a probabilidade de acontecerem acidentes. Perfeito. Olha, uma perguntinha aqui da Miriam. Como funciona a iluminação em edificação? Depois ela complementou em áreas externas. Eu acho que eu não entendi bem a pergunta. Iluminação para paisagismo? Será que é isso? Para áreas externas? Ou para fachadas? Não entendi. Imagino que bem. fachadas. Mas se quiser escrever para a gente aqui, Miriam. Quando a gente fala em iluminação de fachada, existem várias possibilidades, né? Então, existem várias formas de iluminar a fachada dependendo da construção dessa fachada. Por exemplo, toda vez que tem vidro, é extremamente difícil iluminar, porque o vidro ele não vai ser iluminado, né? A luz vai atravessar ali o vidro. Então, é difícil de iluminar. Fachadas escuras também é muito difícil de iluminar. Certa vez eu fui chamada por um cliente para fazer a iluminação de fachada, eu fui fazer a visita no cliente, a fachada dele era um mármore marrom escuro, polido. É muito difícil, né? Não fica bacana. Aliás, ele queria uma luz RGB, o que era mais difícil ainda, né? Porque a luz colorida no marrom escuro
e não ia ficar legal. E aí eu tive que dar a notícia para ele de que não ia funcionar. Então, precisa prestar muita atenção na construção dessa fachada, e aí a iluminação pode ser feita de várias formas, né? Você pode utilizar embutidos no piso para realçar a entrada, você pode utilizar projetores para fazer uma iluminação mais geral, você pode utilizar linhas, né, de marcação para marcar elementos arquitetônicos, tem várias formas de fazer iluminação, vai depender bem da construção da fachada, né, e do objetivo do cliente. Perfeito. Olha só, a Lilian tem uma pergunta. Ju, para uma arandela de quarto, daquelas de modelo sem acabamento, que reflete a luz somente para uma direção, qual IRC da iluminação mais adequada para não ficar muito forte? Tá, eu não entendi bem qual que é essa arandela, tá? Mas quando a gente fala em IRC, eu estou falando em índice de reprodução de cores, ou seja, eu estou dizendo o quão bem aquela fonte de luz reproduz as cores dos objetos, das coisas que ela ilumina. Não, o IRC não está associado necessariamente à luminária, à fonte de luz, mas está associado à necessidade de identificação das cores. Então, por exemplo, quando eu estou falando numa bancada de maquiagem, eu preciso ter a visão mais nítida possível das cores. Quando eu estou falando numa área de armários, né, nos closets, a mesma coisa. Agora, num quarto, eu não tenho uma necessidade tão grande. Claro que eu preciso ver bem, mas eu não tenho a mesma necessidade do que numa bancada de maquiagem. Então, o que a gente usa hoje normalmente para ambientes internos é um IRC de 80 para cima, tá? Que é adotado como padrão no mercado e funciona bem, é super bem aceito. E para ambientes de maquiagens, para ambientes de armários, closets e tal, a gente usa maior do que 90, tá? Sendo que IRC, o máximo é 100, né? Então, a gente usa de 80 para cima áreas internas e 90 para cima nessas aplicações mais específicas. Perfeito. Bom, a gente tem algumas outras perguntas aqui, mas infelizmente estamos esgotando nosso tempo. Gostaria de fazer um agradecimento especial à Júlia, que nos ajudou bastante aqui no chat, esclarecendo as dúvidas enquanto a gente estava aqui no momento de perguntas e respostas, esclarecendo as dúvidas como conseguir o certificado, como enviar a atividade. Muitíssimo obrigada, Júlia, pela ajuda. É isso mesmo, tá tudo nesse link que eu fixei aqui em cima. Para quem não está conseguindo enxergar por algum motivo, vou copiar mais uma vez aqui no nosso link. É tudo por esse link, tá bom? Com esse link vocês fazem o exercício, vocês preenchem o exercício, lá tem um linkzinho para você baixar o formulário que a Ju mostrou. Os dados que você vai preencher ali, a gente vai usar para fazer o certificado de vocês. E ali tem a pergunta, que não quer calar, é se você quer ser um bolsista da EBAC para o nosso curso de Design de Iluminação. Conta ali um pouquinho da sua história, por que você acha que você merece essa bolsa, e aí a gente vai sortear, escolher um sortudo ou uma sortuda, tá bom? E o horário determinado aqui para envio das atividades é 16 horas de amanhã. Então, vocês têm de agora até as 16 horas de amanhã para preencher tudo bonitinho e mandar para a gente, tá bom? Bom, Ju, muitíssimo obrigada pela aula hoje. Foi um prazer enorme. Que isso, obrigada a você. Foi um prazer enorme estar aqui falando sobre isso, um assunto que eu gosto bastante. E espero que todo mundo tenha gostado também. Com certeza, todo mundo dizendo aqui no chat que a aula foi maravilhosa, foi mesmo. Então, pessoal, aproveitem amanhã, super oportunidade da Ju analisar o olhar de vocês para a iluminação residencial, tá bom? Muito obrigada a todos, nos vemos amanhã às 19 horas. Até mais, até logo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.